Capítulo 241. Acidente. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Algo está errado. Enquanto eles se dirigiam para o portão do túnel subterrâneo, Anchial franziu a testa, olhou em volta e disse: a atmosfera não parece boa. Há menos pessoas ao longo do caminho. Tenho noção do perigo. Você acionou o alarme. Ao terminar de falar, Anchial olhou para Sibelius com um olhar penetrante. Sibelius ficou chocado e negou imediatamente. Não, eu definitivamente não fiz isso. Talvez o líder tenha notado algo anormal. Não tenho tanta autorização quanto o líder, então ele perceber meu histórico de navegação realmente não tem nada a ver comigo. Anchial segurou com mais força a sacola de equipamentos e disse em voz baixa: vamos rápido. Nesse momento, 5 níveis acima, o líder caminhava nessa direção com um laptop na mão. O feedback da câmera de vigilância foi exibido na tela. Ele riu friamente e disse: então, você começou a suspeitar disso. Quando você chegar ao túnel subterrâneo, a emboscada que armei também estará concluída. Desta vez, nem pense em escapar. O líder não achava que Anchial ousaria se infiltrar sozinho. Ele até sentiu que o número de emboscadas que havia preparado era exagero. Em sua mente, a força de Anchial era a mesma de volta ao Vale do Corvo Negro, semelhante ao nível de Pan Kuang, e havia mais de 50 oficiais executivos que eram mais fortes do que Pan Kuang na sede agora. Não havia para onde escapar. O último recurso do cerco foi o próprio líder. Ele dificilmente encontrou alguém que pudesse corresponder à sua força. Mesmo o lendário herói Beneta estava no máximo e no mesmo nível que ele. O líder lutou com Beneta algumas décadas atrás. Eles estavam no mesmo nível. O líder também era alguém que estava no topo do planeta Aquamarine. Só então ele poderia construir e apoiar uma organização tão grande. Vendo que Anchial era como um inseto que havia se afundado cada vez mais na teia de aranha, o líder parecia ter visto a luz do sucesso. No entanto, no momento seguinte, ele viu da câmera de vigilância um flash de luz vermelha escura disparando direto na direção de Anchial. Ila quase enlouqueceu, seus olhos vermelhos estavam olhando diretamente para Anchial com raiva. Não foi porque ela reconheceu Anchial, foi porque ela sentiu a marca de vida em Aurora. Sua irmã mais nova estava escondida e encolhida na bolsa de equipamentos que essa pessoa carregava. Vendo isso, não havia nenhuma maneira de Ila se conter. Suas habilidades foram ativadas em um instante. Seus longos cabelos castanhos pareciam cobras, emaranhados em fumaça cinza e vermelha que formava uma flecha. Sua intenção assassina era quase tangível. Ponha ela no chão. Ela ver um estranho levando sua irmã mais nova em uma bolsa era como um pai vendo a criança sendo carregada por um estranho. Não havia como ficar calmo em tal situação. A raiva consumiu seus sentidos e ela não conseguia mais pensar racionalmente. Além disso, sua irmã mais nova era muito especial para ela. Aurora era quase como seu sustento espiritual, e isso tornava as coisas ainda piores. Esta mulher ficou mais forte novamente. Anchial ficou chocado. Ele rapidamente deslizou para o lado e se esquivou da seta vermelha escura em forma de cone por alguns centímetros. A flecha de ar atravessou a parede de metal. Anchial ficou surpreso. As habilidades sobre-humanas de Ila podiam infligir danos físicos e psicológicos, e isso já era muito forte, apesar de ser apenas o dano físico. Isso significava que o principal dano psicológico seria apenas mais forte. Provavelmente era porque ela estava atacando em um estado de raiva. O aumento de dano quase poderia corresponder à sua vontade flamejante. Apesar de ser meio tanque, Anchial não estava interessado em ser atingido. Ele se moveu para o lado e se esquivou novamente. Com um pensamento em sua mente, Anchial destruiu 2 câmeras de vigilância com 2 tiros e gritou: Ila, estou aqui para salvar sua irmã mais nova. Você está atacando a pessoa errada, sua mulher estúpida. Antes de terminar, Ila já caiu em sua direção e estendeu a mão para pegar a sacola sem ouvir nada do que ele disse. Sem palavras, Anchial largou a sacola, carregou sua outra sacola de equipamentos, ativou as botas eletromagnéticas e o mini equipamento de manobra e saltou para o telhado. Ila colocou rapidamente a bolsa no chão, abriu o zíper e olhou a Aurora nos olhos. Irmã. A voz de Aurora estava cheia de surpresa. Você está bem? Ele imediatamente verificou o corpo de Aurora. Vendo que ela não estava ferida, Ila ficou aliviada. Então ela se lembrou de que ainda havia um inimigo presente. Ele se levantou em um flash e ficou na frente de Aurora, seu rosto alerta e parecendo que ela estava pronta para
Lutar a qualquer momento. Irmã, você entendeu mal. Aurora lutou para tirar a cabeça da bolsa e gritou, esse tio está aqui para me salvar. Eu não o conheço de jeito nenhum. Ila ainda estava cauteloso. Ele disse que é tio Zero. Ila ficou pasmo. Ela não conseguia acreditar. Zero? O sou eu? Anxiel não se escondeu mais. Os alarmes em todas as bases estavam tocando. Ele sabia que estava exposto. Quando Ila apareceu de repente, ele já sabia que as coisas não estavam agradáveis. Conquanto Ila se importava com a Aurora, ela definitivamente faria tudo de imediato. Como pode ser você? Ila não conseguia acreditar. A fumaça vermelha escura moveu-se com suas emoções. Porque Zero veio para salvar a Aurora. Não deve haver nenhuma conexão entre eles. Ela não conseguia entender o motivo de Anxiel. Além disso, eles devem ser inimigos. Porque o alvo era a Aurora. Ele quer me ameaçar como a organização germinal? Com todas as suposições em sua mente, Ila não podia confiar em Anxiel subconscientemente. Não importava o que acontecesse, Ila não poderia deixar Anxiel roubar a Aurora secretamente. Vou explicar no futuro. Sua irmã já está salva. A verdade está bem na sua frente independentemente de você acreditar ou não, estou aqui para ajudar. Você agora é um inimigo que a organização está perseguindo. A expressão de Ila era indiferente. Seu poder se reuniu em suas mãos, mas ela não se envolveu. Você quer que sua irmã mais nova continue sendo controlada pela organização? Agora é a melhor chance de escapar, disse Anxiel em voz baixa. Seu motivo para salvar Aurora foi por Ila, e Ila estava bem na frente dele agora. Naturalmente, ele não deixaria a chance escapar. O alarme estava tocando alto. Ila estava hesitando, apesar do fato de quase nunca hesitar. Ela realmente queria apenas pegar a Aurora e escapar assim, mas o alarme na base já havia disparado. Ela conhecia o poder acumulado na sede mais do que Anxiel. Havia muito pouca chance de escapar. Ela não queria que a Aurora se arriscasse. Se eu não atacasse agora. Este pensamento de arrependimento apareceu e desapareceu em um instante, mas se ela tivesse que escolher novamente, ela ainda iria atacar sem hesitação. Nesse momento, a Aurora vestiu a camisa de Ila. Irmã, me traga embora. A expressão de Ila apertou. Ela olhou para baixo e viu o rosto esperançoso de Aurora. As palavras de rejeição ficaram presas em sua garganta. Como ela pode colocar sua irmã mais nova em uma situação pior do que a morte? Pensando nas coisas pelas quais Aurora passou todo esse tempo, Ila sentiu como se seu coração estivesse sendo apertado e esfregado. Pelo menos a parte mais difícil já foi concluída. Sua irmã mais nova já havia saído daquela cela de prisão, e era com isso que ela estava sonhando. Nesse momento, o de Ila ficou firme. Ela tocou a cabeça de Aurora suavemente e pensou consigo mesma, se falhar, eu morrerei com você. Ila ergueu a cabeça, olhou para Anxiel com uma mistura de sentimentos e disse, siga-me. Ela nunca esperou lutar lado a lado com o Anxiel. Com mais ajuda, havia uma chance maior de escapar. Zero tinha entrado sem ninguém perceber, então ele não podia estar muito fraco. Depois de dizer isso, Ila colocou a Aurora na bolsa e caminhou em outra direção com passos largos. Anxiel arrastou Sibelius e o seguiu. Como já haviam sido expostos, eles não poderiam mais ir para o túnel subterrâneo. Ila conhecia a base, então ela deve ter algum outro jeito. Anxiel tinha certeza de que uma luta sangrenta era inevitável. Felizmente, ele estava preparado para o caso de a infiltração falhar, embora ele não tivesse a intenção de permitir que isso acontecesse. O que ele não sabia era que, embora parecesse que Ila o havia exposto, ela realmente o fez se esquivar da armadilha indiretamente. Ponto. Idiota. Quem disse a ela para se envolver? O líder ficou furioso. Anxiel mudou sua rota, então seu plano foi interrompido. Anxiel estava agora mais cauteloso e o cerco do líder ainda não estava totalmente formado. Como as câmeras foram destruídas, o líder não viu a conversa entre Anxiel e Ila. Ele apenas pensou que eles já haviam começado a lutar. Todos os oficiais executivos e soldados, em engajamento total. Eu quero que Zero morra aqui, o líder gritou pelo walkie-talkie. Ao mesmo tempo, os jogadores da sede receberam uma missão urgente, sublinhado, Intercept Zero antes que ele escape da sede. Recompensa da missão, 200.000 de experiência, cristal de calabouço de nível 20, guerra de fuga da base da organização germinal, sublinhado 200.000 de experiência, um dungeon cristal.
Os jogadores estavam extremamente motivados. Capítulo 242. O assassino incomparável. 1. Tradutor: Atlas Studios. Editor: Atlas Studios. Brum. As Berserker Eagles, de alto calibre, lançaram chamas quentes para fora dos focinhos. As câmeras no caminho foram destruídas uma após a outra. Anchial estava contando e calculando rapidamente. 38 segundos se passaram depois que o alarme tocou. Eles estavam se movendo muito rápido e já haviam se desviado de seu caminho original, então os inimigos deveriam aparecer em breve. A composição da equipe agora era de 2 fardos e 2 que podiam lutar. Seria muito difícil sair correndo de forma imprudente. Anchial não teria problema sozinho, mas era um pé no saco proteger alguém. Em sua vida anterior, Anchial nunca gostou de missões para proteger as pessoas, pois não havia muito espaço para jogar, e definitivamente iria falhar se ele fosse imprudente. De repente, os olhos de Anchial brilharam. Ele olhou para a hostilidade de Sibelius. Agora que ele estava aqui, havia algum motivo para manter esse velho por perto. Eles não estavam passando pelo túnel subterrâneo, então Sibelius não tinha mais utilidade. Sibelius estremeceu. Não faça isso. Você precisa da minha autorização. Ele está exposto. Sua autoridade está congelada. Não adianta ficar com ele. E lá tinha um olhar indiferente. Sibelius era um superior encarregado dos experimentos com sua irmã mais nova, então seu ódio por ele estava no fundo de seus ossos. Ela ergueu os braços e ia matar Sibelius. Nesse momento, uma mão agarrou seu braço. Anchial balançou a cabeça na direção dela. Não o mate. Podemos precisar dele vivo, disse Anchial. Então ele deu um tapa em Sibelius até deixá-lo inconsciente. Anchial havia enganado de várias maneiras, então ele poderia fazer Sibelius enganar o líder também. Ila balançou a mão de Ilha e o encarou, mas ela não insistiu em matar Sibelius. Anchial não se incomodou com a atitude dela. Qual é o seu plano? Ila não estava acostumada com Zero ser seu companheiro de equipe ainda. Ela ficou em silêncio por um tempo e então respondeu: eu conheço um caminho escondido que pode nos ajudar a escapar da sede, mas é muito longe, 4 andares abaixo. Teremos que romper a interceptação se quisermos ir para lá. 4 andares abaixo. Anchial havia memorizado o mapa. Para descer 4 andares daqui, levaria pelo menos 5 minutos sem qualquer interrupção, mas o inimigo definitivamente não os deixaria fazer isso. Você tem certeza desse caminho escondido? Esse era originalmente um caminho escondido abandonado. Descobri por acidente, por isso é muito discreto. Ila foi curta, mas não disse a localização exata. Na verdade, ela escondeu a verdade. Este caminho oculto era um backup que ela preparou secretamente. Embora ela fosse controlada pela organização Germinal, ela nunca desistiu e esperava que um dia pudesse salvar Aurora. No entanto, ela não conseguiu tirar Aurora daquela cela de prisão, então ela não tomou nenhuma atitude. Ela nunca esperou que a parte mais difícil fosse concluída por Anchial. Assim, o caminho escondido poderia finalmente ser útil. Essas coisas aconteceram do nada. Ela realmente não esperava que alguém salvasse sua irmã mais nova. Ila olhou para Anchial discretamente, querendo dizer alguma coisa, mas no final, ela não disse. Na verdade, havia uma maneira mais segura com mais de 80% de chance de trazer sua irmã mais nova embora, mas isso colocaria Anchial em uma situação muito perigosa. Ela sentiu que Anchial provavelmente não concordaria, então ela não disse isso e apenas planejou em sua cabeça. Nesse momento, passos apareceram na esquina à frente. Uma equipe da organização Germinal apareceu para interceptá-los. Assim que Ila ergueu a mão e ia atacar, Anchial fez antes dela. As 2 armas dispararam rapidamente. Balas de alto calibre explodiram no peito desses soldados, e carne e ossos quebrados espalharam-se por todo lugar. Uma bala dele foi tão forte quanto uma explosão de granada para soldados normais. Depois de matar um grupo desses soldados, os pontos de teste para a missão de avanço de classe na interface não aumentaram, apenas os inimigos fortes o suficiente deram pontos de teste. Porém, como os fracos já estavam aqui, os mais fortes não estariam longe. Como esperado, presenças fortes entraram em seu alcance detectável mais um e se aproximaram muito rapidamente. Você não ataca, proteja sua irmã mais nova. Eu lidarei com os inimigos, disse Anchial. Ila franziu a testa e disse preocupada: você pode. Mesmo eu não tenho confiança em derrotar esses diretores executivos.
Cale a boca e observe. Se você não atacasse, eu já teria escapado. Anxiel não estava com humor para explicar nada a ela. A expressão de Ila congelou. Ela admitiu ser a culpada, então manteve a cabeça baixa e liderou o caminho na frente. O líder estava indo em direção a eles. As câmeras foram destruídas, então as imagens de vigilância tornaram-se pretas uma após a outra. Ele só poderia saber a situação por meio do relatório de seus fones de ouvido. Oficiais executivos, super-soldados e equipes inumanas agora estão indo nessa direção para cercá-lo, e também há Ila impedindo o Zero. Não há chance de ele escapar, pensou o líder. Desta vez, a voz de um oficial executivo saiu dos fones de ouvido, cheia de intenções assassinas. Eu cumpri a meta, envolvente. O líder estava animado. Ele gritou, não há necessidade de pegá-lo vivo, mate-o imediatamente. No entanto, no momento seguinte, um ruído estridente explodiu dos fones de ouvido que feriram os tímpanos do líder. Gritos saíram dos fones de ouvido, era do diretor executivo que acabava de relatar a situação. O líder ficou pasmo. Já se passaram menos de 10 segundos. Esse diretor executivo não era mais fraco do que Pan Kuang. Que acidente aconteceu? Ele sentiu uma intuição desagradável. 8 segundos antes. Um oficial executivo grande e musculoso saiu correndo da esquina e avançou na direção de Anxiel com uma expressão feroz. Batidas altas, podiam ser ouvidas do chão, e a roupa de combate estava quase quebrando de seus músculos. Cuidado, ele é um oficial executivo. Força que aumenta a habilidade sobre-humana, você. Ila avisou apressadamente quando uma nuvem espessa se reuniu em sua mão. Assim que Anxiel fosse derrotado, ela voltaria imediatamente. Anxiel atacou antes que Ila terminasse a frase. Com um movimento de mão, 2 Sonic Bombs voaram. O barulho agudo deu ao oficial executivo um choque e desacelerou sua ação por um instante. Tudo o que Anxiel precisava era desse instante. Ativando o mini equipamento de manobra e as botas eletromagnéticas Over, ele se aproximou do inimigo como um fantasma, sobrecarga, força mecânica crescente, acessos críticos letais. Todas as habilidades ativas de aumento de dano foram ativadas uma após a outra. Embora não houvesse vontade flamejante, o poder ainda era horrível. Com um giro de ambas as palmas, uma luz azul brilhou das luvas incisivas termoelétricas e pressionou o peito do oficial executivo, e as lâminas divididas de corrente magnética composta penetraram em seu corpo por trás das costas como um lótus em flor. Combo, Flamingo Lotus Slash. Esse era o estilo de luta dos pugilistas mecânicos, combinar diferentes maquinários corpo a corpo em suas próprias habilidades. Claro, o nome tinha sido decidido casualmente, mas realmente parecia diferente depois que tinha um nome. Números impressionantes de danos apareceram. O oficial executivo masculino gritou de agonia e lutou com tudo o que tinha. Ele acertou alguns socos na armadura retrátil controlada, magneticamente de Anxiel. As palmas das mãos de Anxiel queimaram o peito do inimigo enquanto as lâminas divisórias de corrente magnética composta cortavam sua garganta continuamente. A barra de saúde deste grande e musculoso oficial executivo foi então esvaziada. Ele vê 44, 120 força. Nada mal. Infelizmente, a barra de saúde é simplesmente comum. Anxiel olhou para sua interface. Ele poderia matar inimigos neste nível rapidamente, mesmo sem o Viper. Embora ele fosse um mecânico, que não era forte nos estágios iniciais, ele tinha muitas habilidades, seu nível era alto. Seu equipamento era bom e suas habilidades estavam no nível máximo. A força de alguém variava mesmo com o mesmo nível, como monstros normais e monstros de elite. Anxiel estava no nível Boss entre os LV60, então havia uma diferença ainda maior entre ele e as pessoas de nível inferior. Sublinhado você recebeu um ponto de teste, Ultimate Trial, Progresso 1-2000 sublinhado apenas um ponto para alguém no nível 40 de alguma coisa. Anxiel ficou sem palavras. Ele nem sabia se havia 200 diretores executivos neste nível na organização germinal. Seria estranho se não houvesse o suficiente para matar. Do outro lado, Ila estava baixando a mão rígida. Este oficial executivo foi morto instantaneamente antes mesmo de ela terminar sua sentença. Não havia nenhuma necessidade de sua ajuda. Ila estava completamente atordoado. Mesmo ela não tinha confiança para fazer isso tão rápido. Como Zero é tão forte. Isso é uma farsa. Ponto. Ao mesmo tempo, o líder também ficou surpreso com o problema.
Ele percebeu que havia interpretado mal a força de Anxiao. Um erro pode afetar todo o plano. Felizmente, o líder sabia que Zero não poderia ser julgado com bom senso depois de muitas falhas, então ele havia superestimado a habilidade de Zero tanto quanto podia, e muitas pessoas estavam esperando em uma emboscada. No entanto, vendo o que estava acontecendo agora, não só não era um desperdício, mas talvez nem fosse o suficiente. Já que seus subordinados não podiam vencer, ele mataria Zero ele mesmo. Para ele, espere por mim. O líder disse friamente. Em menos de um ano, não havia como a força de Zero atingir seu nível. Ele era alguém que estava no topo do planeta Aquamarine. Se Anxiao soubesse no que o líder estava pensando, ele definitivamente teria rido. Que coincidência, eu também. Capítulo 243, O Assassino Incomparável. 2. Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. O grupo seguiu as voltas e mais voltas de um corredor sinuoso para descer as escadas. A saída do elevador provavelmente estava bloqueada por pessoas, então eles seguiram pela escada de emergência. Os inimigos que tentaram bloquear seu caminho vieram de todas as direções. Anxiao fez de tudo e usou de tudo, desde suas habilidades de combate corpo a corpo a atiradores contínuos. Todos, exceto Viper, que era seu trunfo, foram jogados fora, e ele lutou como um verdadeiro assassino, deixando para trás um rastro de cadáveres. Havia 4 tipos de inimigos: tropas novatas, super-humanos, diretores germinais e jogadores. Apenas os diretores eram capazes de retardá-lo, enquanto o resto, jogadores em especial, eram atendidos em segundos. Os jogadores correram em ondas enquanto chutavam e gritavam apenas para se desintegrar em partículas de luz no segundo seguinte. Anxiao percebeu que, se continuasse por mais um pouco, ele provavelmente poderia usar toda a ressurreição semanal dos jogadores, o que poderia ajudar a curar o vício do jogo e fazê-los terminar o dever de casa. Como os jogadores não eram uma grande ameaça para ele, Anxiao não queria se preocupar em falar com eles. Nesse ponto, os jogadores ainda não podiam mudar de lado. Logo, os jogadores ficaram mais hesitantes e pararam de correr em massa com seu fervor anterior. Embora os jogadores não temessem a morte, eles não queriam jogar fora suas vidas sem motivo. Eles perceberam que a recompensa da missão era apenas algo que eles podem cobiçar, mas não podem nem chegar perto de tocar. Com seus níveis atuais, tentar parar esse monstro de um personagem era pura fantasia. Esse tipo de sentimento, quando a recompensa estava tão perto, mas tão longe, era semelhante à constipação, e continuar a surgir só faria com que mais experiência fosse perdida. Simplesmente não havia sentido. Em um instante, os jogadores começaram a recuar. Quem se importa com alguma missão necessária? O que há de tão incrível em forçar as tarefas? Você acha que eu me importo tanto com você? Além disso, quando atacada, a interface mostrou uma queda constante nos pontos de reputação com o NPC. No entanto, ninguém realmente se importava com isso, já que ninguém o conhecia de qualquer maneira. Electrolux engoliu sua saliva para acalmar seus nervos. Ele reconheceu Anxiao como uma pessoa que lhe deu a missão, mas ele nunca teria pensado que era um inimigo, muito menos alguém tão insanamente dominado como este. Por um tempo agora, Electrolux tinha testemunhado um diretor germinal após o outro, todos com tags Fatali Dangerous neles, correndo até o também Fatali Dangerous Anxiao, apenas para ser espancado por todo lugar como repolho molhado. A Electrolux estava com tanto medo que estava prestes a sofrer de problemas de fígado só de assistir. Buste. Porque eles ainda têm a mesma tag. Isso tudo é uma farsa. Ainda mais fatal do que Fatali Dangerous? Por que não apenas dizer que você está aqui para colher vidas? Os jogadores não paravam de lamentar a injustiça de tudo isso. Ponto. Os diretores executivos na sede não eram de forma alguma fracos, mas é uma pena que eles sejam colocados contra Anxiao. A menos que eles tivessem pelo menos LV50, não havia nenhuma chance de que eles pudessem machucá-lo. Elanin mesmo precisou ajudar uma única vez ao longo do caminho, então ela se concentrou em proteger Aurora. Anxiao era simplesmente imparável. No entanto, Ila percebeu que as forças germinais não sabiam de sua traição. Em vez disso, alguns estavam até gritando com ela por ajuda contra esse inimigo monstro. As câmeras ao longo do caminho foram explodidas por Anxiao, e o líder germinal não sabia que Anxiao e Ila haviam se unido. Ila percebeu que essa era uma grande vantagem.
Enquanto Ila olhava para a figura de Anxiao em meio à intensa batalha, ela pensou: será que tudo isso fazia parte do plano dele? Ele não me ajudou com esse propósito. Bang. Ponto. E outro diretor caiu a seus pés. Anxiao enxugou o sangue do rosto e finalmente respirou fundo. Ele não estava exatamente ileso. Alguns diretores tinham poderes estranhos que podiam ameaçá-lo, mas tanto sua defesa quanto o HP eram muito altas, então o dano mal valia a pena mencionar. O problema era sua energia e resistência, que haviam diminuído significativamente. No entanto, ele ainda não achava necessário usar o Viper. A missão de avanço de classe havia alcançado 27 pontos e Anxiao descobriu que matar oponentes mais fortes tinha uma chance de recompensá-lo com 2 a 3 pontos de uma vez. Restam apenas os 2 últimos níveis, disse Anxiao. Seja cuidadoso. Esses são apenas a vanguarda. A força principal ainda não chegou. O rosto de Ila estava tenso porque ela sabia quanta mão de obra o líder havia alocado para a sede. Mesmo que Anxiao superasse em muito as expectativas dela com sua força de combate, ele não poderia enfrentar um exército inteiro. Ila ainda era considerada um dos membros da emboscada, e seu fone de ouvido ainda estava conectado. No entanto, não foi muito útil, pois o número de inimigos era muito grande e ela não conseguiu discernir nenhuma informação útil das transmissões de comissões sobrepostas. Eles tinham que ser inteligentes se queriam escapar daquele lugar. Naquele momento, Ila pensou em um plano que basicamente garantiria a fuga dela e de sua irmã, mas colocaria Anxiao em perigo significativo. Ela apertou os lábios e finalmente decidiu antes de falar. Eu tenho uma ideia. Anxiao respondeu imediatamente. Separe-se, eu serei a isca. Os olhos de Ila estavam então bem abertos e seu rosto cheio de choque. Como você sabia? Eu adivinhei, Anxiao disse indiferente. Desde o momento em que Ila apareceu, ele já havia começado a bolar um plano vago, por isso se concentrou em destruir todas as câmeras. Era para garantir que Ila não fosse considerada uma traidora, pelo menos não ainda, aos olhos de Germinal. Ila poderia simplesmente usar sua posição como diretora de alto nível para escapar facilmente, enquanto Anxiao poderia atrair toda a atenção para outro lugar. No entanto, isso também significaria que Anxiao enfrentaria todo o perigo sozinho. Ila nunca havia pensado que Anxiao iria sugerir essa ideia a ele mesmo. Separar é uma boa ideia. Diga-me onde está a passagem secreta e eu irei alcançá-lo depois de desviar a atenção deles. Ila ficou chocado. Eles não tinham motivos para confiar um no outro, mas Anxiao estava dando a escolha a ela. Ela não conseguia entender de onde vinha sua confiança. Ele não tem medo de que eu lhe dê instruções falsas. No entanto, esse pensamento sombrio começou a sair de sua mente e não ia embora. Dê a ele o local errado, deixe-o ser encurralado por Germinal e ganhe ainda mais tempo. Era como se essa voz em sua mente estivesse cheia de magia, constantemente fazendo-a vacilar. Por Aurora, farei tudo o que for preciso para mantê-la fora de perigo. Ila olhou para baixo, tocou o rosto de Aurora através da bolsa e sentiu o leve tremor do corpo pequeno de sua irmã. Ela endureceu sua determinação mais uma vez. Sala H418. O quarto tijolo no chão a partir da esquerda é a entrada da passagem secreta. Entendi. Anxiao riu, aparentemente sem duvidar das palavras dela enquanto acariciava suavemente a bolsa com Aurora. Vai. Ila deu uma última olhada em Anxiao enquanto tentava gravar sua imagem em suas memórias antes de se virar e sair com passos apressados, com medo de perder um único segundo. Um lado da boca de Anxiao se animou e ele foi na outra direção. Ele tirou várias bombas de diferentes formas e tamanhos de sua bolsa de ferramentas e as colocou nas paredes ao longo do caminho. Já que ele estava tentando chamar a atenção, ele poderia muito bem se tornar grande. Estrondo. Sons de explosões vieram um após o outro, seguidos por ondas de calor, que se espalharam por todo o lugar. Toda a sede estava tremendo. Embora o dano real não tenha sido muito devido ao trabalho anterior, os tremores ainda podiam ser sentidos por toda parte. Mesmo sem as câmeras de segurança, era possível saber onde Anxiao estava apenas acompanhando as explosões. Um grande número de soldados mudou de curso e estava indo direto para ele. Apenas espere que eu mesma te mate. O líder estava estremecendo de raiva enquanto caminhava em direção a Anxiao. Anxiao estava cantarolando uma melodia e, apesar de saber que havia um exército de tropas germinais se aproximando dele, ele agiu sem nenhum sentimento de preocupação ou preocupação, porque sabia que eles estavam caindo direto em sua armadilha.
Depois de virar uma esquina, ele viu que o caminho à frente estava lotado de soldados. Todos os super-humanos com equipamentos de ponta. Com pelo menos 20 deles, eles agiam como uma parede que bloqueava o caminho de Anchial. O da frente se destacou maior do que o resto, com cada parte de seu corpo, além do rosto, parecendo ser feito de metal. Este foi o sujeito de teste número 1. 0. Você ainda se lembra de mim? No. Disse com os dentes cerrados, seu tom cheio de ódio. Você me matou. Eu me tornei esse monstro, tudo para ter o poder de esmagar você como um mosquito. Vou quebrar seus membros assim como você fez comigo. O número 1 sublinhado rugiu e empurrou com as pernas. A força explodiu da pressão hidráulica em seu exoesqueleto e o chão abaixo dele tremeu. O número sublinhado 1 disparou para frente como uma bala de canhão, voando direto para a cabeça de Anchial, com seu corpo enorme. O olhar assassino nos olhos do Nu. Também continha excitação. Ele mal podia esperar para se vingar de seu rival. No último momento, Anchial se virou e evitou o ataque. Ele então estendeu a mão, agarrou o exoesqueleto do Nu. Levantou-o do chão e começou a balançar ao seu redor. Isso estava acontecendo tão rápido que as ações de Anchial tornaram-se um borrão quando uma força magnética penetrou pela defesa do Nu. O número 1 perdeu instantaneamente qualquer sensação em seu braço direito, e a parte superior direita do exoesqueleto começou a desmoronar até que, eventualmente, tudo se quebrou com peças de engrenagem voando por todo o lugar, parecendo uma força mecânica que floresceu. O design dos trajes de exoesqueleto desses soldados sobre-humanos era extremamente semelhante ao de seu braço mecânico leve. Anchial também havia aprendido ligação neural há muito tempo atrás e, como mecânico de anéis magnéticos, ele poderia facilmente montar ou desmontar tal equipamento à vontade. Então, de certa forma, os soldados sobre-humanos representavam a menor ameaça para Anchial. Ele poderia facilmente reduzi-los a corpos nus. O número 1, que havia perdido o equilíbrio, olhou para seu braço direito, agora inexistente. Ele não conseguia processar o que havia acontecido. Quando ele finalmente voltou a si, sua raiva logo voltou, e ele se levantou mais uma vez com o outro braço balançando. Levei tudo para conseguir esse poder. O que te deu o direito de me bater? Ao ver esse cara gritando como um porco moribundo, Anchial decidiu soltar o outro braço também. Suas pernas também. Poderia muito bem. Enquanto os outros super-humanos avançavam, Anchial dançava entre eles, e membros podiam ser vistos voando por todo lugar. Logo, Anchial foi o único que restou em meio a pilhas de membros rasgados e peças mecânicas. Essa cena era assustadora o suficiente para se encaixar em qualquer tipo de filme de terror. O número 1 sublinhado ficou de frente para o céu, o ódio ainda claro em seu rosto, ainda questionando por que ele perdeu. Anchial queria perguntar há um tempo. Quem é esse cara? Anchial nunca teria adivinhado que era o número sublinhado 1 sublinhado, pois a aparência era muito diferente. Além disso, para ele, o número sublinhado 1 já havia morrido. A gente se conhece? Anchial perguntou confuso. Como? Você pode não me conhecer? O número 1 estava furioso. Eu sou seu rival. Qual rival? Ele deve estar delirando. Quem diabos é essa cabeça de metal? Anchial estava perplexo e sua orelha estava começando a doer com os gritos do Nu. Então ele virou o Nu. Sem membros para ficar de frente para o chão. Foi instantaneamente muito mais silencioso. A boca do Nu. Estava colada ao chão e só conseguia fazer ruídos abafados. Ele estava furioso, mas não havia nada que pudesse fazer a não ser olhar para Anchial com o canto do olho. Gradualmente, o halo brilhante desapareceu, apenas para dar as boas-vindas a uma cortina negra. Logo depois, o som de câmeras de segurança sendo disparadas voltou a ser ouvido. Capítulo 244. A outra carta oculta. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Os sons da explosão vieram de longe e o rosto de Ila ficou tenso. Ela sabia que Anchial tinha a atenção de Germinal no momento. Um grande grupo de tropas se aproximava rapidamente e, quando o oficial executivo viu Ila, franziu a testa. Você está indo na direção errada, o inimigo está por ali. Eu tenho uma missão diferente. Ila mais uma vez assumiu sua expressão de sempre gelada ao passar por entre o grupo de soldados e correr na direção oposta. Eles passaram por 10 grupos de reforços germinais ao longo do caminho, mas Ila não ousou parar de se mover. Felizmente,
O que a maioria das pessoas fez foi dar a ela um olhar confuso, e ninguém tentou detê-la. Tudo aconteceu tão de repente que a traição de Ila não foi exposta. Mesmo que ela tivesse uma vontade forte, ela ainda estava secretamente feliz em como Anxiao reagiu a tempo e destruiu todas as câmeras, dando a eles essa vantagem. Só as coisas que tinham a ver com sua irmã podiam mover suas emoções. As forças germinais não enfrentaram oposição enquanto corriam para chegar ao piso em que Zero estava. No entanto, ninguém foi encontrado. Ila também começou a destruir todas as câmeras ao longo do caminho para evitar a descoberta da passagem secreta. Quando Germinal voltou a ser, Aurora já teria desaparecido há muito. Depois de terminar suas medidas de precaução, Ila abriu a porta do corredor e entrou carregando sua irmã. Era um túnel estreito e escuro como breu, e só se podia avançar agachando-se. Assim que ela fechou a porta, todo o barulho do lado de fora desapareceu de repente. O silêncio permeou cada canto, recanto, e a tensão também começou a cair junto com os batimentos cardíacos anteriormente intensificados de Ila enquanto ela se acalmava. Ila pôde finalmente respirar fundo e relaxar. Agora que eles estavam no túnel, o plano de fuga poderia ser considerado quase um sucesso. Enquanto sua bolsa se contorcia, Ila abriu o zíper e a cabecinha de Aurora apareceu. Nós escapamos? Aurora perguntou, enquanto olhava ao redor com curiosidade. Quase, Ila respondeu ao tocar a cabeça de Aurora com amor. Aurora então voltou para a bolsa e escondeu o rosto dentro, mostrando apenas seus dois grandes olhos redondos, quando de repente perguntou, onde está o tio Zero? Vamos esperar mais 5 minutos. Ele deve estar aqui logo, Ila disse após uma pausa. Aurora inclinou a cabeça e perguntou, novamente, irmã, o tio Zero parece muito forte, certo? Ele está bem. Ila não queria dar uma resposta clara. Irmã, porque ele veio me salvar. Como eu iria saber? Mesmo quando Ila disse isso, sua mão subconscientemente alcançou a foto em seu bolso. Ela lembrou que Zero uma vez tinha visto essa foto em sua base de treinamento. Não poderia ser. Mas naquela época, Zero nem mesmo teve tempo de se proteger, então por que ele se lembraria dessa coisa inconsequente, a ponto de realizar esse enorme plano de resgate? A menos que ele realmente tivesse a capacidade de ver o futuro. Ila balançou a cabeça, ela ainda não conseguia entender seus motivos. Tudo o que ela podia sentir era medo e respeito por esta figura misteriosa, que sozinha devastou o gigante que era a organização Germinal. E pensar que ele tinha sido aquele pequeno estagiário fraco na base, mas agora tinha alcançado tais alturas em tão pouco tempo. Ela só podia suspirar com isso. O mundo realmente funcionava de maneiras misteriosas. Irmã, tio Zero. Pare de mencioná-lo. Ila ficou um pouco irritada. Embora ele tenha salvado sua irmã, por algum motivo, ela sentiu algum tipo de familiaridade inexplicável com este Zero. Era como se ela o tivesse encontrado em outro lugar depois que ele escapou da base. No entanto, isso não deveria ser possível. Mas irmã, você geralmente falava muito bem dele e até o elogiava sempre que me contava histórias sobre ele. Aurora se sentiu injustiçada. Bobagem, disse ele enquanto beliscava suavemente as bochechas de Aurora. Neste momento, uma terceira voz de som estranho falou no túnel apertado e sem luz. Eu ouvi direito. Você estava me elogiando. Ila se virou em um instante e estava prestes a enviar seus poderes antes que uma força poderosa apertou suas mãos e a empurrou brutalmente contra a parede do túnel. Com a ajuda das luzes vermelhas, ela foi finalmente capaz de identificar o dono da voz estranha. Era Anxiao, que deveria estar lutando do lado de fora ainda. Por que você está aqui? Ila ficou chocada. Anxiao soltou as mãos antes de rir levemente. Eu estou em todos os lugares. Ila relaxou e chamou de volta a seus poderes enquanto fazia uma careta. Ela se lembrava claramente de que a porta do túnel foi aberta e fechada apenas uma vez. Como Anxiao conseguiu entrar? Ele atravessou as paredes. Anxiao riu e não disse nada. Quando ele tomou a iniciativa de propor a separação, já havia feito um plano simples, mas eficaz. É claro que ele não apostaria que Ila lhe contasse a verdadeira posição, então ele teve duas opções. O primeiro era deixar rastreador simples na bolsa de Aurora, enquanto o segundo era um cartão de personagem que nunca tinha usado. A carta de On obtida no continente ocidental tinha uma habilidade especial de furtividade. Embora ele fosse muito forte, ele não estava disposto a ser cercado e atacado sem motivo.
Seu principal objetivo era sair da sede germinativa. Então, depois de ensinar o número 1 quem era o chefe, Anxiao foi e explodiu todas as câmeras no cruzamento, dando a Germinal a ideia de que ele estava na área antes de ativar o cartão de personagem de Dion e retroceder, ao longo do caminho original. Independentemente da verdade de suas palavras, ela deve ter se dirigido para a verdadeira passagem. O nome da habilidade dos cards de personagem era Yokanti Semi. Como o nome sugere, Anxiao simplesmente valsa ao longo do caminho, sem que ninguém perceba. Os inimigos foram então todos fisgados até o cruzamento onde Anxiao estivera sem saber para onde havia desaparecido. Anxiao simplesmente seguiu e lhe pulou no túnel junto com ela. O que surpreendeu o grande técnico An, entretanto, foi que ele realmente lhe deu as instruções corretas. Tanto o número do quarto quanto a localização dos ladrilhos estavam corretos. Para ser honesto, quando eles estavam prestes a se separar, o olhar duvidoso de Ila o fez quase pensar que iria se esgotar, mas o resultado foi inesperado. Na verdade, Ila também tinha lutado com isso, mas finalmente decidiu dar a Anxiao a informação certa. Anxiao salvou a Aurora e, se ela tivesse mentido para ele, não saberia como enfrentar a irmã. Embora uma parte dela tentasse de outra forma, ela finalmente abandonou esses pensamentos e disse a ele a verdade. Comparada com a deusa da morte no passado de Anxiao, esta Ila não havia sido consumida pela escuridão e seu coração ainda estava iluminado pelas estrelas e pela lua que era a Aurora. Anxiao originalmente pensava que se Ila o tivesse traído, se ele aparecesse de repente novamente, Ila ficaria muito envergonhado e até mesmo deveria a ele um favor moral. No entanto, como ela não o fez, Anxiao não pôde deixar de olhar para ela sob uma nova luz. Embora ele estivesse preparado, ninguém gostaria de ser traído e seu humor melhorou instantaneamente. Pirralho, que tipo de história sua irmã te contou sobre mim? Vamos ouvi-los. Anxiao finalmente fez essa pergunta. Aurora estava prestes a responder educadamente, mas Ila interrompeu inexpressivamente e disse: pare de perder tempo. Esta é apenas a primeira parte da passagem secreta. Ainda temos que chegar ao túnel subterrâneo abandonado. Vamos. Ila liderou o caminho com a Aurora e saiu com passos entusiasmados. Anxiao balançou a cabeça e estava prestes a segui-lo quando de repente se lembrou de algo. Ah! Esqueci de perguntar ao velho qual é a palavra código de lavagem cerebral de Aurora. Ah bem. Vamos apenas sair daqui primeiro. Ponto. Do outro lado, dezenas de milhares de soldados germinais se reuniram e procuravam por Anxiao na área, onde ele desapareceu. Reportando-se ao líder, o alvo não foi encontrado. Um por um, os executivos trouxeram os mesmos resultados. O líder ficou furioso e segurou suas mãos com tanta força que sua luva começou a rasgar. Foi aqui que as câmeras o pegaram pela última vez. Como não o encontraríamos? Isso mesmo, eu vi descer por aqui. Disse enquanto estava deitado no chão de lado, seu rosto cheio de ressentimento, enquanto os pesquisadores ajudavam a recolocar seus membros. Basta encontrá-lo. O líder rugiu ao bater com o punho na parede próxima. Com um estrondo, componentes de aço e concreto se despedaçaram e voaram como se fossem feitos de papel. Os executivos ficaram assustados e não tiveram escolha a não ser continuar procurando. O líder originalmente pensou que Anxiao estava preso e estava estalando os nós dos dedos para se preparar para bater em zero por todas as queixas que ele havia causado à organização. Agora que não havia nada para desabafar sua frustração, o líder sentia uma sensação de perda que fazia seu peito parecer que ia explodir. Cada vez que ele lidava com o zero, terminava em fracasso. O líder dificilmente poderia tolerar mais. Ele olhou para as partes espalhadas dos supersoldados no chão e os amaldiçoou por serem tão inúteis em sua mente. Ele pegou seu laptop e fez outra pesquisa. Foi então que ele encontrou algo estranho. Todas as câmeras do andar inferior também foram destruídas. Ele poderia ter cúmplices. O líder tocou no teclado e rapidamente acessou a interface. Ele logo encontrou uma nova pista. Os registros da câmera na área A4 parecem ter sido modificados. De repente, ele pensou em algo e rapidamente deu suas ordens. Envie alguém para 4 para investigar. Logo, as notícias voltaram. As medidas de segurança foram fechadas, os guardas foram mortos e a menina foi levada embora. Naquele momento, a sequência de informações sobre o desaparecimento de Aurora, as câmeras destruídas e a ausência de Ila nas batalhas anteriores para parar zero começaram a fazer sentido. Eles foram enganados. Ila, sua traidora.
O líder de repente percebeu o que havia acontecido e ficou tão furioso que o som de seus dentes rangendo foi como aço se esfregando. Faça o homem procurar por ele agora. Ela escapou com 0. Os soldados ao redor foram colocados em ação. A ordem foi transmitida uma onda após a outra. Logo, uma grande força foi mobilizada para fazer a busca novamente. No entanto, Ila já havia destruído todas as câmeras do andar inferior. Não havia como saber para onde eles poderiam ter ido. Então, alguém finalmente trouxe o confuso Sibelius para o líder, e com um tapa, Sibelius foi acordado em choque. Ver o rosto do líder cheio de hostilidade logo após o despertar deixou Sibelius tenso. Diga-me tudo o que você sabe. O líder disse friamente. Sibelius não se atreveu a guardar nada para si e contou toda a história desde quando foi feito refém até ficar inconsciente. Ele pegou informações sigilosas da organização, sequestrou a Aurora. Sibelius tentou ser tão cuidadoso. Ele pode ser um inumano. Desumano. O líder sentiu seu corpo balançar quando ouviu isso. Se Zero realmente era um inumano imortal, então Germinal enfrentou uma derrota certa. Depois de respirar fundo, o líder disse decididamente, isso é apenas um palpite. Eu apenas terei que matá-lo primeiro e ver se ele realmente é um inumano. Sibelius foi então levado embora. Vendo que o homem havia feito muito pela organização em termos de pesquisas, o líder decidiu poupar sua vida. Sibelius nunca havia sido contratado, por sua lealdade de qualquer maneira. Amplie a rede de pesquisa. Mesmo que esse Zero consiga sair da sede, não vou deixá-lo sair do continente, disse o líder com calma. As forças eram apenas uma pequena parte de seu plano. Capítulo 245, Situação difícil. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Depois de viajar pelo túnel sinuoso por algum tempo, o caminho à frente aumentou repentinamente. Bem na frente deles havia um túnel subterrâneo com um espaço aberto. A saída para este caminho escuro ficava no topo da parede na lateral do túnel, que ficava cerca de 5 metros acima do solo. O ar estava cheio do cheiro de poeira e mofo. O lugar havia sido abandonado há muito tempo e as paredes estavam cobertas com teias de aranha. A porta da frente do túnel subterrâneo também estava trancada, há alguns anos. Ila abraçou a Aurora e saltou. Poeira e destroços se espalharam ao pousar. Anxial seguiu. Este foi um estágio inicial do túnel subterrâneo. Depois de construir a sede, as pessoas saíram sem qualquer manutenção. Eu cavei um caminho dos tubos de ventilação de ar que levam a este lugar. Todas as câmeras e portões se foram, e as ferrovias também estão quebradas. Precisamos sair daqui. A saída é uma porta escondida que fica na orla da sede, e levaremos cerca de 4 horas para chegar lá. Anxial olhou para o buraco e disse, eles não serão capazes de alcançá-los. Ninguém sabe que estamos aqui, mas ainda temos que estar em alerta. Ila carregou a Aurora nas costas e começou a andar. Anxial rapidamente o seguiu e caminhou ao lado de Ila. Ele ocasionalmente deixava cair algumas pequenas minas terrestres para explodir o túnel no caso de alguém aparecer mais tarde. 3 deles continuaram a marchar em silêncio. Agora mesmo, a situação estava intensa, então havia muitas coisas sobre as quais eles ainda não estavam claros. Agora que eles tinham tempo, Ila parecia estar mais confusa enquanto continuava se lembrando do que tinha acontecido. Ela continuou virando a cabeça para Anxial. Ila tinha algumas perguntas a fazer, mas por causa de sua personalidade fria, ela franziu os lábios e continuou andando. Aurora, que estava nas costas de Ila, cobriu a cabeça dentro dos longos cabelos ruivos da irmã e sentiu o cheiro delicioso que tinha. Seus olhos estavam calmos e seguros, e ela se virou para olhar para Anxial. O que você está olhando, sua pirralha? Anxial ergueu as sobrancelhas. Aurora respondeu baixinho, você não tem um nome, o seu nome é apenas Zero. Prestando atenção, os ouvidos de Ila se animaram. Anxial. Esse é o meu nome. Minha irmã disse que você sofreu uma lavagem cerebral. Ela não conseguiu descobrir como você escapou. Anxial acariciou o queixo e disse, tudo tem seu próprio destino. Ila revirou os olhos. Minha irmã disse que você tem apenas 20 anos, mas por que parece tão velha? O rosto de Anxial ficou sombrio. Eu já não mudei minha aparência. Este pirralho não aprecia a beleza de jeito nenhum. Então Anxial olhou para Ila e percebeu que ela estava estranhamente quieta. Anxial começou a provocá-la com interesse e sorriu. Então, você tem algo que deseja me dizer? Ila empurrou a Aurora mais para cima.
nas costas e respondeu friamente, obrigada. Você não parece estar falando sério. Anchial começou a lançar as balas em suas mãos. Não se esqueça de que percorri um longo caminho para salvar sua irmã. Não há necessidade de você se ajoelhar no chão para mostrar sua gratidão, mas pelo menos seja mais educado, sim. Ila virou a cabeça e franziu a testa. Como você sabia sobre minha irmã? O que você está tentando fazer? Ila não conseguia acreditar que Anchial realmente tinha vindo aqui para salvar sua irmã, e ela pensou que ele devia ter um motivo oculto. Embora Ila estivesse certa, ela nunca poderia adivinhar que o alvo de Anchial era ela. Parece que você está tentando me interrogar, embora eu seja seu salvador e companheiro de equipe. Anchial ergueu a sobrancelha. Se você quiser perguntar qualquer coisa, você deve pelo menos tentar mostrar algum respeito. Salvador e companheiro de equipe. Ila estava tendo dificuldade para se acostumar com alguém com esses dois papéis. Após um longo silêncio, ela ainda não conseguia dizer a palavra por favor. Ela corajosamente disse, diga-me. E agora? Você acha que sou como a organização germinal, tentando usar sua irmã para controlar você? Anchial bocejou. Posso tentar, se quiser. Não havia como ele fazer o que disse. Ila relaxou um pouco e respondeu, então, o que você quer? Eu quero paz mundial. Ila cerrou os dentes de frustração. Anchial tinha acabado de brincar com ela o tempo todo, e ela não conseguiu nada útil dele. Ila fechou a boca novamente. A irmã me contou algumas histórias sobre você. Disse que você era muito talentoso. Aurora então perguntou curiosamente, essas histórias são reais? Oh! Ila realmente me elogiou nas minhas costas. Anchial olhou para o lado, e Ila nem se mexeu. Seu rosto ainda estava frio como gelo enquanto olhava para frente, ignorando Anchial. Bem, há um ditado que diz que se você não disser nada, então você concorda com o que quer que esteja acontecendo. Claro, é tudo real. Então o que aconteceu depois que você escapou? Aurora estava realmente interessada na história de Anchial. Durante seu tempo de prisão, quando ela e sua irmã se encontram, sua irmã sempre contava a Aurora as histórias do mundo lá fora. As histórias de Zero deixaram a mais profunda impressão nela. Ila pensou que Anchial tinha algumas coisas que não queria dizer, então de repente ela teve uma ideia. Mesmo que não saibamos como Zero. Anchial ganhou tanto poder em tão curto período de tempo. Quando ele escapou da base, ele não era forte. Depois que ele finalmente conseguiu a liberdade que ansiava, ele estava com medo de que a organização pudesse capturá-lo. Então ele não teve escolha a não ser mudar seu nome e se esconder dos olhos da organização germinal. Ele nunca se mostrou e apenas coletou informações no escuro, e a organização não conseguiu encontrá-lo. Vendo que Anchial permaneceu quieto, Ila pensou que ela deve ter adivinhado corretamente. Depois de trabalhar para a organização germinal por anos, ela sabia das consequências dos rebeldes, e Anchial deve ter tido um passado difícil durante o tempo em que se escondeu da organização. Depois de algumas frases, Aurora lentamente adormeceu. Seu corpo estava fraco e a intensa jornada drenou rapidamente sua energia. Anchial e Ila também pararam de falar e se concentraram na jornada à frente. Após 3 horas de silêncio, eles chegaram a uma parte onde o túnel estava bloqueado e a saída estava logo acima de sua cabeça. Anchial e Ila pisaram nas pedras quebradas. A mão de Ila varreu o teto e ela encontrou a alavanca. Depois que ela girou a alavanca, rachaduras apareceram de repente e formaram um quadrado, e poeira começou a cair de cima delas. A fenda estava escura e não se via nada do outro lado. Levante-se. Ila abriu a porta escondida e saltou para dentro da sala. O quarto estava escuro como breu, sem qualquer som. Depois que os olhos se ajustaram à escuridão, eles puderam ver que estavam em um grande depósito. Toneladas de caixas e contêineres estavam alinhadas, e havia outra saída no canto do depósito que estava coberta de poeira. Eles não têm nada importante neste depósito, então não deve haver muita segurança aqui. Em direção ao sul está a parte protegida da sede. Contanto que possamos sair da zona de segurança, estaremos seguros. Anchial permaneceu em silêncio. Sibelius uma vez disse que o líder o cercou usando uma grande quantidade de mão de obra, e eles montaram inúmeras tropas espalhadas em um raio de algumas centenas de quilômetros. Mesmo tendo escapado do quartel-general, ele ainda não escapou do cerco. Se o que Sibelius dissera fosse verdade, ainda haveria um longo caminho até que Anchial pudesse chegar a um lugar seguro.
Agarrando sua bolsa de equipamentos, Anchial pensou, minha identidade será revelada mais cedo ou mais tarde. Eu posso muito bem fazer isso aqui. De repente, a interface apareceu com uma mensagem. Sublinhando sua mina terrestre matou com sucesso os soldados da organização Germinal. Você ganha uma experiência. Sublinhado as minas terrestres no túnel acabaram de explodir. Não demorará muito para que a organização Germinal os alcance, disse Anchial. O rosto de Ila deixou escapar brevemente uma expressão de espanto. Precisamos acelerar nosso ritmo. Era noite e o céu estava escuro. Eles acordaram a Aurora e a colocaram na bolsa. Então os dois saíram rapidamente do armazém, escaparam da patrulha dos soldados e se dirigiram para a saída. Várias tropas começaram a aparecer e se estabelecer na área ao redor do quartel-general. O nível de segurança também foi aumentado em alguns níveis. Algumas horas atrás, Anchial e Ila haviam desaparecido na sede. O líder pediu o mais alto nível de ordem para empregar toda a tropa de prontidão para capturar Anchial. Ele sabia que Anchial ainda devia estar nos arredores do quartel-general, então reforçou a segurança nas fronteiras e não deixou ninguém passar. As tropas de emboscada do lado de fora eram algumas centenas de vezes mais do que o número de soldados no quartel-general. No início, o líder usou todos os recursos de que dispunha para armar o cerco de tropas que durou algumas centenas de quilômetros. Toda a preparação foi para qualquer possível acidente, e os acontecimentos do dia provaram que ele estava certo em ser tão cauteloso. O líder das tropas do sul rapidamente mudou de um líder normal para o oficial Kedor, que era LV-55. Para direcionar o crescimento poderoso que Anchial tinha, o líder também contratou veteranos e oficiais executivos. Havia mais de 10 oficiais executivos, uma dúzia de super-soldados, algumas centenas de inumanos e alguns milhares de soldados comuns que seguiram Kedor. Na caótica frente de batalha, Kedor estava recebendo ordens do líder. A sede já encontrou a localização do alvo e iniciou uma operação de busca geral. Há uma grande chance de que o alvo esteja indo em sua direção. Você está autorizado a atirar contra qualquer objeto suspeito no campo de batalha e a matar à vista. Não o deixe escapar. Se ele se atrever a vir em minha direção, ele morrerá, Kedor respondeu. Que tal Ila e sua irmã? Eles traíram a organização. Se eles resistirem, mate todos eles. A voz do líder era profunda. Zero era o inimigo número 1, até mesmo sacrificar a Aurora valeria a pena. Capítulo 246, Eu sou o Fantasma Negro. Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Nuvens escuras cobriam o céu, e a lua e as estrelas não estavam em lugar nenhum. A base do solo estava bem iluminada e colunas de luz rasgaram a escuridão ao redor. Os guardas estavam procurando por alguma coisa em todos os lugares, e veículos blindados passavam um após o outro com seus motores barulhentos ressoando pela noite calma. Helicópteros iluminaram seus holofotes e também procuraram, fazendo com que círculos de luz cortassem trechos de terreno vazio. A busca em grande escala deu a Anchial e Ila uma grande dor de cabeça. Felizmente, Ila conhecia bem o terreno local e eles conseguiram evitar todos os soldados que os perseguiam. Eventualmente, eles se esconderam na sombra de um edifício de metal situado na borda da base enquanto observavam as formações distantes do exército geminativo ao sul. As tropas para o sul e a base foram separadas por uma área inclinada. Com base na observação da dupla, ir direto apenas os tornaria alvos fáceis para os grupos de busca. Nesse momento, parecia haver alguma comoção em direção ao sul, pois inúmeras luzes foram subitamente acesas. Era como se um sol em miniatura tivesse aparecido no cenário escuro. Isto é mau. Eles aumentaram drasticamente o pessoal em campo e é impossível passar sem chamar a atenção. Assim que formos encontrados, eles vão matar todos nós, Ila disse com uma voz pesada. As forças da organização pareciam infinitas. Embora estivessem sendo derrotados a cada passo pelo exército combinado das 6 nações, ainda era uma força a ser considerada. Por outro lado, eram apenas 2 pessoas, e tentar forçar a saída seria possível. Eles devem considerar outras maneiras de escapar furtivamente. Anchial deu ao grande número de soldados alguns olhares antes de falar calmamente. Tanques, artilharia. Eles estão basicamente preparados para lutar uma guerra. É uma façanha que eles fizeram apenas para lidar conosco. É mais para lidar com você. Somos apenas complementos. Ila estava inexpressiva e perguntou, você não tem reforços?
Ela sentiu que Anxiao definitivamente teve alguma ajuda ao se infiltrar na sede do Germinal. Sendo esse o caso, ele deve ter providenciado a extração. Mesmo assim, Anxiao balançou a cabeça imediatamente, fazendo-a sentir como se seu coração simplesmente parasse. Sem ajuda. Ila não conseguiu se conter e perguntou, então, qual é o seu plano agora? Germinal não para de nos procurar. Mesmo se de alguma forma escaparmos desse cerco, ainda haverá incontáveis perseguidores atrás de nós. Vou ver. Anxiao não se importou muito com isso e voltou a preparar seu equipamento. Ila franziu a testa. Se a ajuda não estava chegando, então qual era o sentido de seguir Anxiao? Aquele que Germinal queria era ele, e sua irmã estaria mais segura se eles se separassem. Ela pensou que como já o ajudara a deixar a sede, já havia retribuído o favor, portanto, não seria imoral sugerir a separação. Por Aurora, Ila estava disposta a fazer qualquer coisa. Vamos apenas tentar sair daqui primeiro. Ila se acalmou, parou de prestar atenção no que Anxiao estava fazendo e apenas se concentrou em observar as tropas à frente. Ponto. Ao mesmo tempo, em direção ao sul, os grandes holofotes brilharam todos no terreno inclinado e nada poderia ter escapado de suas observações. Havia torres pesadas montadas a cada 50 metros, prontas para enviar uma onda de balas de metal sob comando. Diferentes cenas do cerco foram todas enviadas de volta para a sala de controle na sede para que o líder pudesse controlar a situação em tempo real. Entre as tropas estacionadas em direção ao sul estava o grupo de jogadores que havia sido recrutado por Germinal formado em seu próprio esquadrão inu-humano. Eles foram agrupados em seu próprio acampamento, prontos para pedidos. A missão de interceptar Zero não falhou, e os jogadores ficaram surpresos ao ver as grandes formações de tropas germinais implantadas para capturar Zero. Não poderemos ajudar muito. Não é basicamente uma missão gratuita. Você está certo. Talvez seja uma espécie de cutscene, onde só podemos assistir, disse Electrolux, que também havia sido recrutado recentemente. Jogadores estrangeiros não eram incomuns no planeta Aquamarine, e ninguém achou sua presença estranha. Ninguém sabia que ele era realmente um espião europeu. Ei! Algum de vocês sabe alguma coisa sobre as origens de Zero? Um jogador com o ID Wichunt disse, sim. No momento em que ele falou, a multidão ficou interessada e começou a fazer mais perguntas. Wichunt, um dos melhores jogadores do Temple of God, obteve informações da Guild of Gods, e foi por isso que ele veio para Germinal para ativar a missão Intercept Zero. Enquanto ele descrevia o processo de como Zero sozinho manipulava eventos para impedir as atividades de Germinal no planeta, os outros jogadores não podiam deixar de ficar chocados. Parece uma pessoa incrível. Ele não soa como um personagem do enredo principal. Ele escapou da base Germinal original sozinho e agora enviou a organização à beira do colapso. Ele deve ser pelo menos uma lenda neste planeta para ser capaz de manipular guerras massivas como esta. Talvez ele seja o protagonista do planeta Aquamarine. Oh não! Minha reputação com ele é menos 30, alguém gritou em perigo. Wichunt riu disso. Embora ele possa ser um personagem no enredo principal, ele não deveria ser alguém com quem teremos que interagir no futuro, ou então não teríamos perdido tantos pontos de reputação apenas por sermos seus inimigos. A multidão acenou com a cabeça para isso. NPCs fortes, mas sem importância, não eram desconhecidos no jogo. Uma vez que eles não estariam interagindo, ter pontos de reputação com ele, não faria muito por eles. Ponto. Após alguma observação, Ila finalmente disse, este caminho é muito perigoso. Vamos tentar outro lugar. Ela ouviu ruídos atrás dela quando disse isso. Anxiao parecia estar preparando algum tipo de equipamento enquanto explicava. As equipes de busca já reduziram todas as rotas de fuga possíveis. Quanto mais esperamos, mais perigoso é, e é o mesmo em todos os lugares. Então você tem uma ideia? Nós os apressamos. Franzindo a testa, Ila respondeu sem olhar para ele, os inimigos são muitos, mesmo se eliminarmos várias centenas, ainda assim cairemos eventualmente em sua tática de onda humana. Só a morte nos espera se atacarmos assim. Vamos procurar uma vaga. No entanto, Anxiao parecia já ter se decidido e disse com segurança, certifique-se de acompanhar. Ele iria questionar de onde vinha essa confiança quando ouviu algum tipo de mecanismo sendo ativado atrás dela. Ela se virou e ficou chocada com o que viu. A aparência de Anxiao era completamente diferente.
Ela agora estava olhando para um traje aerodinâmico de armadura mecânica preta com tênues luzes azuis brilhando através das aberturas do traje. Esta cena de tirar o fôlego trouxe uma compreensão abrupta. Essa figura, esse terno, não havia dúvida. Era muito famoso. Todo o Germinal, não, o mundo todo o conhecia. Black Phantom. Hila não conseguia mais mantê-la calma e tinha uma expressão de descrença no rosto. Naquele momento, ela percebeu o que havia acontecido. Não é à toa como Anchial conseguiu se infiltrar na sede do Germinal sozinho, sem qualquer tipo de apoio. Ele era alguém que estava no topo. Um exército de um homem. Então, essa é a verdade. Pensando nas notícias que lera sobre o fantasma negro, a vida de Anchial nesses últimos anos estava longe de ser a de um fugitivo em fuga. Ele estava sempre na frente de todos, incluindo o Germinal, mostrando seus poderes e fazendo uma lenda de si mesmo, um passo de cada vez. Hila testemunhou Anchial no seu ponto mais fraco, e ela nunca pensou que um dia ele estaria no topo e a superaria de longe. Você. Hila estava sem palavras. Anchial deu um tapinha gentil em Hila ainda chocado e deu grandes passos em direção às tropas no sul enquanto exalava uma espécie de confiança exclusiva dos poderosos. A tela tática embutida em seu capacete deu-lhe uma análise rápida do campo de batalha enquanto descia a encosta em direção ao inimigo sem se importar. Quando ele se aproximou, dezenas de luzes poderosas brilharam instantaneamente sobre ele, tornando sua figura o mais detalhada possível para os espectadores. Quando todos viram esta figura, demoraram um pouco para reagir. Porque o Black Phantom está aqui? Kedor estava confuso. Assim que olharam para além de Anchial, eles finalmente viram Hila. Foi quando o choque, a compreensão e o medo de repente passaram pelas mentes de todos os presentes. 0. É Black Phantom. Quando a verdade finalmente se revelou, todos ficaram surpresos e não puderam fazer nada além de olhar. Kedor, o comandante de campo, também havia perdido o juízo e se esquecido de ordenar que seus homens atacassem. Todos os executivos em campo de repente sentiram uma rajada de ar frio explodir em suas espinhas e mentes. Todos aqueles que se opuseram a Black Phantom acabaram como cadáveres. Este nome inspirou medo em todos aqueles que ouviram. Anchial agachou-se levemente, colocou os braços atrás de si e assumiu uma posição de pré-salto quando o impulsionador em suas costas acendeu luzes vermelhas brilhantes. O som de uma turbina girando ficou mais intenso, e a fraca luz azul que preenchia o forro ao longo de seu traje enviava energia por todo o seu corpo. Os músculos mecânicos aumentaram de tamanho quando o traje entrou no estado fortalecido. Bosteiros apareceram em sua cintura, atrás de seus braços, pernas e entre as aberturas do traje. Esses impulsionadores liberaram uma força invisível e dobraram o ar atrás de Anchial. De volta ao abrigo, Anchial fez inúmeras modificações no Viper e adicionou vários módulos. Agora estava muito mais forte do que antes. Essa era a vantagem de ser mecânico. Mesmo quando outras classes começaram a enfrentar gargalos, ele sempre poderia continuar a atualizar seu equipamento e aumentar sua força de forma constante. Ataque! Ataque, agora! Kedor finalmente reagiu e rugiu seus comandos. Seus homens entraram em ação assustados e começaram a travar as metralhadoras em Anchial. Ainda assim, antes que eles pudessem abrir fogo, um enorme estrondo soou quando Anchial explodiu do solo e jogou terra para todos os lados, como se um projétil de artilharia tivesse atingido onde ele estava. Anchial se lançou e voou direto para a formação inimiga. Um após o outro, os soldados germinais foram lançados no ar. Naquele momento, o caos caiu sobre o campo de batalha. Capítulo 247, O Negócio Real Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios Anchial atravessou as formações inimigas como uma faca quente na manteiga. Houve um fluxo constante de ruídos tilintantes quando as balas disparadas contra ele foram refletidas por sua armadura de alto nível. Ele chutou um soldado germinal, roubou sua metralhadora e abriu fogo contra os outros ao seu redor, pois a arma foi cercada por uma luz azul fraca que aumentou muito sua potência e velocidade de tiro. A enxurrada de tiros também estava desencadeando os efeitos do Lethal Shot, um após o outro. Mensagens de confirmação de morte inundaram sua interface enquanto os soldados germinais caíam em faixas. As tropas próximas rapidamente preencheram as lacunas e tentaram cercar Anchial. Cerca de uma dúzia de lançadores de granadas foram disparados e projetaram parábolas pelo campo de batalha na direção de Anchial. Mesmo assim, antes que os tiros o atingissem,
Anchial deu um passo para o lado, saltou no ar e disparou com a força de reação das explosões. Estrondo. Todos os tipos de tanques e artilharia dispararam contra Anchial, e explosões rugiram pela noite enquanto o cheiro de pólvora permeava o campo de batalha. Era como se uma guerra em pequena escala estivesse sendo travada contra Germinal, mas Anchial era seu único oponente. As atualizações de Viper junto com suas habilidades e talentos tornaram Anchial imparável enquanto ele corria direto para as explosões. Nem mesmo os veículos fortemente blindados foram poupados de sua violência. Alguns tanques azarados caíram no chão após serem atropelados por Anchial. Foi um massacre completo, e logo, as forças germinais estavam se separando. Uau! 2 helicópteros de ataque correram para o local e imediatamente abriram fogo contra Anchial, e uma torrente de balas de alto calibre seguiu atrás dele. Os olhos de Anchial brilharam e, em uma fração de segundo, ele calculou a velocidade do helicóptero e a trajetória de voo com a interface do capacete, recuperou o rifle de precisão Ghost de suas costas e deu um tiro. Era como se ele nem precisasse mirar. O projétil eletromagnético passou zunindo pelo campo de batalha antes de passar direto pelo helicóptero e voar para o céu noturno. O piloto morreu instantaneamente, e o helicóptero saiu de controle e caiu na encosta abaixo e tombou colina abaixo com a força centrípeta dos rotores. Ele continuou rolando até que finalmente destruiu a cerca em seu caminho e rasgou dezenas de soldados germinais antes de colidir e desmoronar uma estrutura defensiva, fazendo com que a poeira enchesse o ar. O helicóptero havia aberto um caminho sangrento por entre os enxames de soldados. Uma das pás do rotor quebrou e voou pelo ar caiu bem na frente de um grupo de jogadores atordoados. Eles já estavam pasmos desde o momento em que foi revelado que Anchial era o Fantasma Negro. A fonte de todas essas conquistas lendárias era a mesma pessoa, então ele era basicamente o protagonista principal do planeta. Os jogadores estavam todos familiarizados com Black Phantom, já que ouviam falar dele quase todos os dias. Agora que o mistério de sua identidade havia sido revelado, os jogadores estavam extremamente animados, como se tivessem acabado de descobrir um novo continente. Os rápidos ligaram imediatamente a função de câmera e começaram a transmitir o evento para o mundo. Espere um segundo, se ele for o Fantasma Negro. Alguns jogadores finalmente perceberam a gravidade da situação e voltaram sua atenção para seus pontos de reputação em sua interface. Instantaneamente, eles sentiram como se uma rajada do norte tivesse acabado de passar por eles, congelando sua excitação. Isso não pode ser real. A menos 30 reputação com Black Phantom. Quanto tempo vai demorar para voltar a zero? Os jogadores do Germinal sentiram que seus corações foram esmagados. Ainda não desfrutamos dos benefícios do Black Phantom, mas perdemos todas as nossas esperanças depois de esperar tanto tempo. Os jogadores presentes pareciam patos congelados. Todas as cores sumiram de seus rostos. Dane-se Germinal. Devolva minha juventude. Quando Anchial viu isso, o canto de sua boca se animou. Este grupo de jogadores foi essencial em seu plano. Eles desempenharam o papel de repórter e foram responsáveis por espalhar os eventos desta noite, por toda parte. A grande revelação de sua dupla identidade certamente abalaria a comunidade de jogadores e se tornaria um assunto quente para o futuro. Atualmente, não havia muitos NPCs que causassem uma impressão profunda nos jogadores. Portanto, dar uma grande notícia seria a melhor maneira de garantir seu lugar na comunidade. Agora que sua popularidade certamente aumentaria, os benefícios também apareceriam um após o outro. Ao mostrar sua capacidade na sede da Germinal, pareceria completamente natural em termos de história. Não houve momento melhor do que este. Sua nova classificação lendária foi basicamente gravada em pedra. Com Anchial carregado em seu novo equipamento, os pontos fortes do mecânico estavam à mostra. Ele nem mesmo precisava manter distância e, em vez disso, começou um massacre de um homem só entre as forças inimigas. Arrastar isso fará mais mal do que bem. Os níveis de energia de Viper estão indo muito rápido. Preciso limpar uma área e encontrar um veículo de fuga, Anchial pensou. Mate ele. De repente, uma força poderosa se aproximou enquanto o Kedor rugia liderava um grupo de executivos direto para Anchial. Anchial franziu a testa, e a máquina repulsiva de campo em seu pulso começou a armazenar energia. Ele ergueu o punho direito, pronto para atacar a qualquer momento, quando ondas de energia começaram a pulsar fora dele. No segundo seguinte, como se puxasse um gatilho,
Anxial soltou o punho e socou o ar à sua frente. Estrondo. Uma onda condensada de energia explodiu de seu punho e se chocou contra o grupo que se aproximava dele como um tsunami. Como pinos de boliche, os executivos foram todos derrubados. Este ataque foi como o Shockwave Blast usado pelos pugilistas, e o grupo de Kedor foi imediatamente retirado da formação. Usando essa chance, Anxial travou na pessoa com a força vital mais forte, Kedor, e correu nele. O desorientado Kedor nem teve tempo de se esquivar antes de ser derrubado no chão. As fibras musculares de Viper pulsaram e incharam, e ataques, com as luvas incisivas termoelétricas com força mais 80 pousaram no corpo de Kedor um após o outro. O sangue jorrou por toda parte. Depois de mais ou menos uma dúzia de golpes, Kedor, com o rosto cheio de sangue, ficou furioso. Ele liberou sua energia e empurrou Anxial bem alto no ar. Anxial sacou o rifle de precisão Ghost no meio do voo e ativou o Burning Wheel. O cano do rifle que começou a brilhar estava dando a Kedor todos os tipos de sinais de alerta e fez todos os seus cabelos se arrepiarem. Murmurar. O tiro causou dano explosivo e imediatamente esvaziou a barra de saúde restante de Kedor. O tiro deixou um rastro fraco de luz azul no ar antes de deixar um buraco entre as sobrancelhas de Kedor e uma expressão de choque em seu rosto. Sublinhando: você matou Kedor. LV55, você ganhou 142.000 de experiência. Você ganhou 25 pontos de teste. Sublinhado: inimigos de nível 55 realmente perdem tantos pontos de teste. Anxial ficou radiante. Por meio minuto ou mais depois de eliminar o membro germinal mais forte da área, foi como se Anxial ativasse seu modo de cortador de grama. Ele simplesmente cortava o resto das forças inimigas. Como uma bomba humana, ele destruiu qualquer um que estivesse em seu caminho. Um super-humano da classe C era o suficiente para enfrentar os exércitos por conta própria. Somente demonstrando força avassaladora ele poderia ascender em popularidade e fama. Anxial limpou um grande pedaço de terreno e foi como se houvesse um buraco no meio da base germinativa. Ele realmente foi e os apressou. Ila ficou chocada, mas ainda não esqueceu as instruções de Anxial e seguiu atrás, carregando Aurora. Depois de roubar e embarcar em um SUV blindado, Anxial bateu o pé no acelerador e o trio partiu noite adentro após passar pelos bloqueios de estradas. Os jogadores receberam notificações de falha de missão, mas ninguém se importou mais. Eles ainda estavam tentando processar o fato de que Black Phantom era zero. A sala de controle na sede estava tão silenciosa que se podia ouvir um alfinete cair. Todos haviam testemunhado o caos nas telas. O peito do líder subia e descia rapidamente e, embora ele estivesse fazendo uma cara de pôquer, todos os presentes sabiam que ele estava furioso. Continuei enviando pessoas para procurá-lo. Mesmo assim, nunca pensei que ele nunca tentasse se esconder. O líder sentiu uma sensação sufocante e se sentiu como se tivesse sido feito de bobo. Seu assistente ao lado perguntou com cautela: Nós perseguimos. Nós perseguimos. Convoque de volta todos os executivos que ainda estão em campo, a força militar mais forte da organização e todas as forças de reserva. Bloqueie todas as áreas e mate à vista. Mísseis de curto alcance são autorizados. Mais ou menos na mesma época, os vídeos postados pelos jogadores do Germinal estavam começando a causar ondas nos fóruns. Capítulo 248, Chocando o Mundo. 1. Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. A postagem intitulada Notícia Chocante. O homem por trás da guerra foi realmente instantaneamente disparado para o topo dos fóruns do planeta Aquamarine. Os jogadores do planeta Aquamarine naquela época tinham toda a atenção voltada para a guerra entre as 6 nações e a organização Germinal. Poder participar e contribuir neste evento que abalou o mundo permitiu que eles estivessem realmente imersos no jogo. E foi também quando a postagem revelou que Zero foi a pessoa que manipulou os eventos nos bastidores e sozinho causou essa guerra. Alguns jogadores lembraram que a organização Germinal havia lançado uma enorme recompensa por Zero e eles se sentiram intrigados com esse personagem. Esse tipo de trama em que o traidor de uma organização era capaz de mudar e causar danos massivos à organização era muito atraente para muitas pessoas. Ele tinha que ser o personagem-chave no enredo principal. A postagem detalhava as coisas que Zero tinha feito contra a Germinal até agora, mas quando os jogadores pensaram que era o fim da postagem, descobriram que havia ainda mais informações no final, informações sobre o Black Phantom.
O autor do post não deu nenhuma explicação e simplesmente listou as conquistas do Black Phantom. Os jogadores ficaram confusos, mas o leram pacientemente, pois não havia mal nenhum em entender mais sobre o Black Phantom. Mas o rosto de todos mudou quando chegaram à última linha. Black Phantom e Zero são o mesmo. O que? Eles são a mesma pessoa. Muitos jogadores duvidaram da autenticidade desta informação. No entanto, a postagem também trazia uma gravação de Anxiao invadindo a sede do Germinal, chocando os jogadores ao assisti-la. Os jogadores não estavam muito familiarizados com Zero, mas era uma outra história quando se tratava de Black Phantom. Desde o início do beta aberto, este NPC lhes proporcionou inúmeros benefícios e interagiu com eles inúmeras vezes. Quando os jogadores assistiram à gravação de Black Phantom causando estragos na base Germinal, eles sentiram uma estranha sensação de familiaridade e tiveram a impressão de que isso era algo que apenas Black Phantom faria. Agora, sua identidade havia sido exposta. Ele era Zero também Black Phantom. Seu nome era Anxiao. O passado de Zero e as conquistas de Black Phantom se complementaram perfeitamente e criaram a imagem de um personagem que, após perder tudo para Germinal, escapou das garras do mal da organização. Ele nunca desistiu de suas circunstâncias miseráveis, mas apenas lentamente ficou mais forte e gradualmente trabalhou para derrubar a organização gigantesca que o havia injustiçado antes de finalmente levar o mundo inteiro à guerra. Essa história parecia ter saído direto de um filme de Hollywood. Histórias de heróis sempre venderam bem, e a maldade de Anxiao já o havia colocado firmemente no topo de um pedestal nos corações dos jogadores, enquanto o Germinal era imediatamente visto como o antagonista do planeta. Embora não houvesse nenhum certo ou errado verdadeiro neste mundo, as pessoas já haviam se acostumado a tomar partido. Ter dois extremos era muito mais fácil de entender. Os jogadores pararam de se preocupar com a ideologia de Germinal e ficaram do lado de Anxiao, pois eles já haviam pensado neste NPC como um dos seus. A popularidade deste post explodiu de uma maneira nunca antes vista, e parecia um momento histórico para os jogadores do planeta Aquamarine. Os votos positivos aumentavam dezenas de milhares a cada segundo e, instantaneamente, ocupavam um dos 10 primeiros lugares no ranking de tendências do Fórum do Galaxy. Assim como Anxiao havia pensado, a combinação de suas duas identidades, quando revelada, causou uma reação química e levou sua popularidade a um novo patamar, consolidando ainda mais sua posição no coração dos jogadores. Interagir com os jogadores era algo que ele tinha se concentrado em fazer desde o beta aberto, e agora ele estava vendo os frutos de seu trabalho. A minúscula faísca que ele começou há vários meses agora se transformou em um fogo violento com a revelação. Os jogadores foram os primeiros a saber das notícias postadas nos fóruns e, agora, o grupo de Anxiao acabara de escapar da base Germinal. O veículo deles rolou sobre a paisagem áspera de Andrea sob a escuridão da noite, gradualmente se afastando da base até que fosse apenas um ponto no horizonte. Anxiao, que estava dirigindo, não havia desequipado seu terno, mas abriu a escotilha. Ele acendeu um charuto e começou a soprar fumaça para dentro e para fora da boca, emitindo a vibração de um velho motorista de caminhão, enquanto segurava o volante inexpressivamente. O carro parou abruptamente e fez com que pedras e poeira voassem para todos os lados. Interruptor. Você dirige. Preciso fazer algumas modificações anti-radar no carro. Não desejo ser explodido no ar por mísseis. Anxiao abriu a porta do carro e saiu antes de usar Sui, anti-radar Coating de camuflagem Paint em sua interface. Ele também deu uma olhada na missão de promoção. Seu progresso foi de 72/2000. Isso era normal, pois as missões de promoção eram frequentemente objetivos de longo prazo. Ila fechou os olhos e respirou fundo antes de sair do carro e se apoiar na lateral do carro para suprimir a sensação de náusea que crescia em seu estômago. Embora fosse quase insuportável, ela tinha que admitir que, sob o perigo anterior, a direção de Anxiao a fez se sentir segura o suficiente. Aurora, por outro lado, dormia profundamente no banco de trás e estava completamente despreocupada. Anxiao viu isso ser ridicularizado e disse: sua irmã com certeza irá mais longe na vida do que você. Ila nem se incomodou em responder e se sentou no banco do motorista. Enquanto observava Anxiao retirando todos os tipos de engrenagens e peças para prender na parte externa do carro, ela disse: ainda estamos em território Germinal, então não devemos pegar as estradas grandes. No entanto,
Dirigir pelo deserto levará de 8 a 9 dias antes que possamos chegar em segurança. Para não mencionar as tropas germinais que devem ter sido enviadas para nos perseguir. Eles trarão aviões, veículos blindados e até mísseis. Você pode simplesmente seguir o mapa e tomar a rota que achar mais segura. Afinal, você está mais familiarizado com a área, Anchial respondeu sem nem se virar. Agora que Germinal sabia sobre sua capacidade de mudar o rosto, eles definitivamente matariam todos os suspeitos. Fugir não seria fácil. Anchial não adivinhou. Errado. Desta vez, todos os grupos de busca estavam equipados com câmeras conectadas ao centro de comando do quartel-general o tempo todo para evitar que ele se disfarçasse de um dos soldados germinais enviados para pegá-lo. Quando uma câmera perdia a conexão, todo o time seria considerado que a organização germinal praticamente utilizou todas as suas forças para persegui-los, e sua única chance de escapar era correr mais rápido e romper o cerco antes que estivessem completamente presos. Uma vez que estivessem no território das 6 nações, eles seriam realmente considerados seguros. Germinal também sabia disso e faria o que fosse necessário para matar Anchial e as irmãs enquanto podiam. Escapar das forças inimigas costumava ser o mais perigoso, pois os reforços inimigos seriam infinitos. Felizmente, Anchial tinha medidas antidetecção para evitar que fossem identificados por seus perseguidores. A única maneira de Germinal encontrá-los era juntar o máximo de mão de obra possível, mas também havia outro problema. Nosso combustível só pode durar mais 8 horas e estamos completamente sem comida e água. Além disso, também estamos com pouca munição. Precisamos encontrar um lugar para reabastecer logo, ou as coisas não vão ficar boas, disse Sila. Não precisamos procurar suprimentos, Anchial respondeu calmamente. Os próprios inimigos irão trazê-lo até a nossa porta. Sou um mecânico. Não importa se ficarmos sem equipamento para usar, pois posso simplesmente fazer mais. Ila não teve uma resposta para isso. A essa altura, ela havia jogado fora a ideia de se separar de Anchial para escapar. Era muito mais seguro para ela e sua irmã ficarem com ele. Anchial tentou pensar em seus próximos passos em silêncio enquanto fazia as modificações no carro. Embora tenhamos medidas anti-radar, ainda devemos ter cuidado para que a organização germinal fique desesperada. Preciso encontrar uma maneira de lidar com mísseis. Eles ainda estavam em território germinal, então mísseis nucleares não deveriam ser uma preocupação. O que eles precisavam tomar cuidado eram os incontáveis mísseis táticos de curto alcance das bases germinais próximas. Esses mísseis seriam mais que suficientes para derrubar alguns deles. Com sua capacidade destrutiva e alcance de vários milhares de quilômetros, eram frequentemente usados para atingir importantes estruturas inimigas. Como um super-humano de classe C, tancar ataques de armas de fogo normais e tropas menores não era um problema, mas ainda era muito cedo para falar em lançar mísseis de frente. Os super-humanos eram capazes de resistir aos ataques com base em seus níveis de energia e habilidades, mas havia um limite para o quanto eles podiam absorver. Enfrentar as armas de destruição em massa no rosto seria simplesmente suicídio. O corpo de um super-humano era relativamente frágil quando comparado a essas armas de guerra. No entanto, tudo isso mudou quando alguém ficou forte o suficiente. Super-humanos de classe A e superiores eram capazes de reinar sobre regiões inteiras da galáxia e até mesmo enfrentar pequenos navios de guerra espaciais sozinhos. No entanto, esses tipos de personagens eram poucos e, embora os super-humanos pudessem se tornar muito poderosos, ainda era impossível enfrentar grandes exércitos sozinhos. Isso acontecia especialmente quando civilizações altamente avançadas estavam envolvidas. As entidades galácticas tinham acesso a armas aterrorizantes, como armas eletromagnéticas e de raio. Mesmo um soldado de infantaria aleatório estaria equipado com um traje de combate avançado. Em amplas extensões do espaço, a força era calculada pela civilização de cada um, não pela força individual. Capítulo 249 Chocando o Mundo 2 Tradutor Atlas Studios Editor Atlas Studios. A primeira ideia que surgiu foi projetar um dispositivo antimíssil, e ele por acaso conhecia um projeto básico para um dispositivo puramente defensivo, que era chamado de Fortaleza Leve Expansível. Ele poderia de repente formar um escudo dourado que protegia o alvo e bloqueava a explosão e a onda de choque. Havia uma variedade de projetos para maquinário defensivo, e o mais comum era o escudo de energia. No entanto,
O conhecimento sobre esses escudos exigia avanço de classe em estudos de energia, e este tipo de fortaleza leve não exigia um alto nível de habilidade. Basta a planta e algum conhecimento básico para criar o projeto na planta, e a durabilidade defensiva dependeria dos materiais usados. Mas Anchial rapidamente descartou a ideia. Não havia como ele criar máquinas complicadas sem um torno. A única coisa que ele podia fazer era modificar e melhorar o veículo retirando algumas peças do equipamento do inimigo. Criar uma fortaleza leve simplesmente daria muito trabalho. Após eliminar a opção, Anchial teve outra ideia. Defesa antimíssil. Teremos que arranjar profissionais. Ponto. Logo depois que Anchial escapou da sede, a organização Germinal respondeu sem demora. Sob o comando do líder, inúmeras tropas da organização Germinal começaram a vasculhar as áreas sob seu controle. A força aérea e as tropas terrestres foram empregadas ao mesmo tempo. A escala desta operação foi semelhante à de um campo de batalha adequado. Uma hora depois, as 6 nações retomaram o movimento da organização Germinal. Sem nenhuma informação, eles tiveram que se preparar para possíveis ataques. Então eles aumentaram sua segurança e ordem de defesa para prevenir qualquer tática da organização Germinal. Então, na mesma noite, as 6 nações realizaram uma reunião de emergência para analisar a batalha atual e tentar entender o porquê do movimento militar da organização Germinal. Após meia hora de intensa discussão, a partir das evidências que possuíam, eles finalmente chegaram a uma conclusão que confundiu suas mentes. Quem são eles tentando caçar? As 6 nações já haviam empurrado seus militares bem na frente da base da organização Germinal e ainda tinham tempo para desperdiçar seus recursos para caçar alguém. Esse homem tinha que ser muito especial. A situação não era ideal e as 6 nações ainda estavam debatendo se deviam interromper a operação da organização Germinal. Enquanto o inimigo de um inimigo era frequentemente um amigo, Heinlein, Teseu e Ordina se opuseram à ideia de intervenção no caso de ser uma armadilha. E eles sugeriram que as 6 nações deveriam continuar, seguindo o plano estratégico original para garantir uma batalha previsível. Enquanto os comandantes discutiam, o comandante do Star Dragon repentinamente recebeu uma mensagem da Divisão 13. Seu rosto ficou chocado quando ele disse: "Todos, por favor, esperem, minhas tropas acabaram de receber informações importantes. O homem que está sendo caçado contatou minha divisão de comunicação. Permita-me passar a mensagem dele para o canal principal." Todos ficaram surpresos. O monitor piscou e o rosto de Anchial começou a aparecer. Ele usou sua aparência original, e os comandantes rapidamente reconheceram que ele era Zero, um dos homens mais procurados da organização Germinal. O homem que continuou fornecendo informações para as 6 nações apareceu bem na frente de seus olhos. Os comandantes ao redor da mesa ficaram chocados. "É você quem está sendo caçado pela organização Germinal? Por que você está no território da organização Germinal?" "Eu me infiltrei na sede e recuperei informações importantes do mainframe do sistema", respondeu Anchial. "Todas as informações sobre suas tropas, estratégias e distribuição de mísseis estão agora em minhas mãos. É por isso que a organização Germinal está usando tudo o que tem para me matar. E agora, quero fazer um acordo com você." Os comandantes se entreolharam. Nenhum deles disse a Zero para roubar informações sobre a organização Germinal, mas ele fez isso de qualquer maneira sozinho. Quanto ódio Zero tem contra a organização Germinal. Ele provavelmente deseja destruí-los mais do que nós. Continue. Envie suas tropas. Interfira com as tropas inimigas e garanta minha segurança. Assim que eu estiver seguro, a inteligência será sua. Anchial se preparou para usar a inteligência como moeda de troca para a troca da ajuda das 6 nações. A inteligência seria enviada originalmente para 6 nações, e agora eles teriam que lutar por esta informação. No início, o plano de Anchial era roubar as informações e sair, sem ser descoberto. No entanto, a previsão do Destiny Shield permitiu ao líder armar uma emboscada, o que interrompeu o plano de Anchial. Então, ele só poderia se ajustar de acordo. Anchial não previu o aparecimento de Destiny Shield, mas não ficou frustrado, pois nem tudo sempre sairia conforme o planejado. Ele não tinha medo de acidentes, desde que pudesse se adaptar às novas situações. Um oficial disse friamente: "Você não pode provar que tem a informação, a menos que nos diga agora. Se você fizer isso, consideraremos protegê-lo. Essa informação pode queimar a organização Germinal e isso é essencial para a vitória da batalha." Anchial respondeu.
Se você não aceitar meus termos, esta informação será enterrada com meu cadáver. Não. Não só eu, mas todos os seus soldados, morrerão também. Se a organização germinal admitir a derrota, eles podem acionar todas as suas armas nucleares e exterminar todos. E então, você se questionará, por que você simplesmente não aceitou minha oferta? Os comandantes estavam ansiosos quando An Xiao apontou sua principal preocupação. Eles não sabiam a quantidade ou a localização das bombas nucleares que a organização germinal possuía. Se eles pudessem obter informações sobre este assunto, eles poderiam enviar todos os agentes, elites e soldados fortes para eliminar esta maior ameaça. Como podemos confiar em você? Para mostrar minha gratidão, acabei de enviar os primeiros documentos sobre o sistema Mãos da Morte para as tropas do Star Dragon. Eu costumava trabalhar para a agência de comunicação do Star Dragon, e o Star Dragon pode testemunhar. Star Dragon foi empurrado para a frente das atenções. Todos olharam para Gui, e Gun lhe parecia sombrio. Com uma expressão irritada, ele acenou com a cabeça, o que significava que isso aconteceu. A organização germinal tem um forte sistema de segurança instalado. Mesmo nossos agentes de elite não puderam se infiltrar na sede. Como você passou? Outro oficial perguntou. An Xiao bateu em sua bochecha e sua aparência mudou lentamente. Depois de olhar para o rosto dele, todos os comandantes das 6 nações se levantaram com as cadeiras rolando. Todo mundo congelou. Esta é a cara do fantasma negro. Você está. Gui, que quase caiu, gaguejou em descrença. Fantasma negro. An Xiao ajustou a imagem e mostrou o víper ao lado de seu corpo. 0, Black Phantom, ambos são minhas identidades. Você pode me chamar de An Xiao. A respiração de Gui se acelerou. A Divisão 13 tentou enviar pessoas para rastrear 0. Os alvos eram todos os migrantes sem teto, pois eles pensavam que 0 só poderia se esconder em torno de tais grupos de pessoas. No final das contas, eles procuraram na direção errada. An Xiao nunca tentou se esconder. Mas em vez disso, ele se tornou o lendário assassino da Rede Negra. Os comandantes não podiam acreditar na verdade. O fantasma negro foi considerado uma ameaça extrema na maioria dos países e ninguém conseguiu descobrir sua verdadeira identidade. E agora, ele acabara de aparecer como 0, o traidor mais procurado da organização germinal. A máscara permitia que o seu usuário mudasse de aparência em um instante, o que deixava os comandantes pasmos. Eles estavam felizes por An Xiao estar do lado deles. An Xiao tirou a máscara e seu rosto estava calmo. Ele se endireitou e parecia poderoso. An Xiao não precisava mais esconder sua verdadeira identidade. Mais cedo ou mais tarde, a organização germinal espalharia essa notícia, então An Xiao poderia muito bem revelar o segredo sozinho, e isso tornaria mais fácil obter pontos lendários. A sala de reuniões estava completamente silenciosa. Ninguém foi capaz de falar uma palavra. Depois de um tempo, os comandantes finalmente começaram a aceitar a verdade. Aceitamos o acordo. Enviaremos nossas tropas para enfrentá-los de frente. A segurança do satélite natural e o dispositivo antimíssil serão ativados, de forma que não haverá como a organização germinal lançar um míssil no solo. As tropas de escolta podem demorar um pouco. Não temos nenhuma permissão no ar, então a Força Aérea pode não ser capaz de escoltá-lo diretamente para longe da batalha. Depois que terminarmos de discutir, vamos dizer a você o ponto de extração. An Xiao sorriu. Ok. Depois de desligar o dispositivo de comunicação, An Xiao soltou um longo suspiro. A negociação foi bem sucedida, e as tropas das 6 nações avançariam ao lado e interviriam com as tropas germinais. Este foi o maior aliado que An Xiao poderia conseguir. Nesse ponto, não havia necessidade de An Xiao usar sua máscara. O vento frio soprou em suas bochechas. Ele fechou os olhos como se experimentasse a sensação de liberdade. Ele poderia finalmente tirar a máscara depois de usá-la, por mais de 6 meses. Não havia mais razão para se esconder. Daquela noite em diante, o mundo conheceria sua verdadeira identidade. Ele era 0. Ele era Black Phantom. Os pontos lendários inundariam como água depois que as organizações do planeta Aquamarine aceitassem essa verdade. E agora, o que ele tinha que fazer era quebrar a fechadura no chão e se encontrar com a equipe de escolta das 6 nações. Para An Xiao, essa batalha já havia terminado. Ele olhou para trás, para a aurora adormecida enquanto sua expressão gelada lentamente derretia.
Já que você convenceu as 6 nações, com a ajuda deles, agora estamos em boas mãos. Não baixe a guarda. Mesmo se tivermos aliados, temos que fazer isso até que eles possam nos encontrar. Anchial não pensou 2 vezes antes de matar o entusiasmo de Ila. O céu clareou lentamente e a longa noite chegou ao fim. A batalha começaria após o nascer do sol. Naquela mesma noite, a verdadeira identidade de Anchial espalhou-se como um incêndio pelas organizações em todo o mundo. Todas as organizações ficaram chocadas. O mundo inteiro ficou chocado. Capítulo 250, Olho da Tempestade. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. O campo de batalha cobria apenas a terra de André, que ficava significativamente longe dos outros 3 continentes. Cada notícia sobre a guerra era como uma doença disseminada que instalava medo e ansiedade nas mentes das pessoas. Essa guerra causou repercussões inevitáveis em todas as nações do mundo. O mundo estava um caos. A taxa de roubo e assassinato aumentou exponencialmente. Os extremistas de religiões que pregavam o fim do mundo aumentaram e pequenos grupos de errantes decidiram se juntar às 6 nações em busca de proteção. Durante o tempo de guerra, as 6 nações tinham políticas rígidas e realizavam investigações e vigilância rigorosas sobre os errantes. Assim, os errantes não ousaram dizer nada que pudesse ofender as 6 nações. Durante uma época de paz e prosperidade, esses errantes não podiam realmente sentir os benefícios de ter países vizinhos. Mas para aqueles que traíram o país, eles perceberam a importância de ter uma nação na qual se pudesse confiar. Discriminação e tratamento desigual estavam em cada esquina para essas pessoas. Os andarilhos sem cidadania provavelmente estavam em um status inferior em comparação com os cães vádios, e eles só podiam ficar quietos e implorar por misericórdia. Portanto, alguns andarilhos preferem permanecer sem teto, roubados por bandidos e atacados por criaturas selvagens, do que se juntar às 6 nações. Para eles, a única outra opção que restava era buscar abrigo na Rede Negra. Sem quaisquer políticas e restrições reforçadas, os errantes juntaram-se avidamente a Darknet, e todo o dinheiro e recursos que Bennett despejou finalmente entraram em uso. Ele se sentia como Buda, aliviando todo o sofrimento ao redor do mundo. A futilidade da guerra. No último andar do Santuário 1, Bennett estava ao lado da janela enquanto suas pupilas afiadas refletiam todo o campo do Santuário 1. A névoa da guerra cercou a torre, e todos no planeta Aquamarine se preocuparam com seu futuro. Mesmo que o santuário fosse um passo em direção a um futuro brilhante, Bennett ainda estava preocupado com a ação desconcertante de Anchial em se juntar à guerra. Já haviam se passado alguns dias e Bennett não tinha notícias de Anchial. Bennett tinha uma percepção bastante complicada de Anchial. Por um lado, Anchial foi o assistente mais importante com um histórico honroso no campo de batalha e inúmeras conquistas. E agora, o tamanho do Santuário 3 já era maior do que o do Santuário 1 e 2. De vez em quando, Bennett considerava mudar o nome de Sanctuarione para Black Panton Sanctuary. Por outro lado, o movimento de Black Panton era imprevisível, e Bennett frequentemente tinha que arcar com a responsabilidade por essas ações. Mesmo que os erros tenham sido pequenos em comparação com as conquistas de Black Panton, Bennett acredita que mais cedo ou mais tarde, ele teria que assumir a culpa pelas ações que ofenderam o mundo. Recebemos informações da linha de frente. Existem movimentos incomuns no campo de batalha. Por favor, dê uma olhada nisso. O assistente correu para a sala e entregou o laptop. Como a maior rede de inteligência do planeta Aquamarine, a Darknet se manteve atualizada com a situação no campo de batalha. Bennett leu meticulosamente as informações mais recentes. 2 dias atrás, a frente sul de André experimentou uma mudança drástica. A organização Germinal, que estava do lado defensivo, fez uma busca em larga escala ao redor da sede. Ao mesmo tempo, as 6 nações pressionaram a organização Germinal dos lados sul e leste. Além disso, eles enviaram várias tropas para se infiltrar no território da organização Germinal. Pelo movimento de ambos os lados, parece que todos vão atrás do mesmo alvo. Consta que o alvo é o traidor mais procurado da organização Germinal, Zero, que se infiltrou no mainframe e obteve uma grande quantidade de informações sigilosas. Tanto a organização Germinal quanto as 6 nações estão lutando para obter essas informações. De nossos agentes secretos nas 6 nações, as informações irão determinar o resultado desta guerra. Bennett parou de ler e suspirou.
0. Eu conheço esse homem. A razão pela qual a organização germinal caiu ao ponto hoje é principalmente por causa desse homem. Um traidor que fez a organização germinal caminhar para o caminho da destruição. Agora ele obteve a inteligência-chave sobre esta guerra. Ele é o olho da tempestade. Ele é um homem impressionante. Mesmo se ele vivesse na velha era, ele poderia ter sido a lenda que mudou o mundo. Bennett então passou para a próxima página. Além disso, Zero se chamava Anxiao e tinha uma máscara que pode mudar sua aparência em um instante. Black Phantom é uma de suas identidades. Bennett não conseguiu dizer uma palavra. Bang! 3 segundos depois, a janela do escritório se espatifou quando Bennett jogou o laptop com todas as suas forças. O laptop voou pelo céu e se espatifou no chão. O laptop foi totalmente destruído com peças rolando no chão. As pessoas no chão ficaram surpresas e olharam para o santuário. Anxiao. Seu bastard. Bennett mais do que furioso. Ele coçou a cabeça de frustração, e o cabelo limpo e penteado rapidamente se transformou em uma bagunça. Ele então caminhou para frente e para trás na sala. A origem de Black Phantom sempre foi um mistério, como se sua existência tivesse sido criada do nada. Bennett tentou perguntar a Anxiao sobre sua história. Naquela época, o tom de Anxiao era reflexivo e denso. Todo homem tem um passado que não quer enfrentar, assim como as mãos que você banha em sangue. E isso é verdade para mim. Eu cometi muitos erros. Eu costumava usar máscara e nunca soube quem eu realmente era. Só recentemente é que finalmente vi minha verdadeira identidade. Claro, você não me conhece. Bennett havia acreditado nele naquela época. Ele tentou se lembrar se há alguma lenda sem rosto em diferentes organizações e vagamente se lembrou de um homem poderoso que desapareceu no fluxo da história. Por experiência própria, ele subitamente chegou à conclusão de que Anxiao era um homem com fortes lutas internas, um homem que buscava a redenção própria. Bennett pensara que de repente tinha um assunto comum sobre o qual eles poderiam conversar. Bem, agora mesmo, Bennett estava desapontado com o quão estúpido ele era. Como você ousa me enganar, Trick? Bennett respirou fundo algumas vezes e endireitou o peito. Ele olhou para esse reflexo no vidro quebrado e arrumou o penteado. Depois de se acalmar, ele se virou para olhar para o assistente assustado e disse: a informação se espalhou para o público. O assistente acenou com a cabeça estupefato. Bennett sentou-se e mergulhou em pensamentos profundos enquanto batia o dedo na mesa como se estivesse tocando piano. Ponto. Na frente sul da terra de Andrea, comboio que foi interceptado pelo Star Dragon entrou na 4ª seção. Dezenas de veículos estavam na área, alguns carregando os mísseis com ogivas frias no topo. A divisão 13 do Star Dragon começou sua missão de infiltração. Eles ocuparam uma base militar no interior do território da organização germinal e conseguiram alguns lotes de ogivas. As agências secretas de inteligência de todos os países estavam trabalhando na mesma operação. Eles lentamente destruíram o poder da organização germinal com as informações fornecidas por Anxiao antes do início da guerra. Eles fizeram seus planos depois de conhecer a estratégia da organização germinal, e sua escala de operação foi se tornando cada vez menor com o passar do tempo. Portanto, as 6 nações estavam desesperadas pelas informações que Anxiao tinha em mãos. Pequenas equipes de agentes saíram dos veículos, e as equipes de Jisusu e Zanguen estavam entre elas. Jisusu ia acenar para Lialin, mas viu que Lialin e sua equipe deixaram a área apressadamente. Lialin e sua equipe entraram na sala do comandante. Senhor, parece que Anxiao tinha a informação. Liao disse ansiosamente. O comandante assentiu e entregou um documento. A situação é complicada. Os oficiais superiores queriam que eu lhe desse esta informação. Lialin agarrou o documento e todos se apertaram ao seu redor para lê-lo. Logo na primeira linha, o documento já afirmava que a verdadeira identidade do fantasma negro era Anxiao. Ele realmente era Black Phantom. Afinal, eu estava certo. Lialin riu alto, e sua risada foi semelhante a um sino tocando. Ela deu um tapa nas costas de Liao, e ele quase caiu. Na batalha do rio Tedramira, Lialin reconheceu Anxiao. Naquela época, todos na equipe já haviam adivinhado sobre a identidade de Anxiao. Zhang Wei havia relatado isso aos altos funcionários, mas os funcionários não deram nenhuma resposta, exceto para dizer-lhes que não fizessem mais perguntas sobre o assunto, como se estivessem tentando esconder algo. Liao também roubou alguns dos registros,
Mas percebeu que os oficiais superiores desconsideraram o relatório e nunca deram seguimento ao caso. Agora, isso prova que eles estavam certos o tempo todo, e essa verdade bateu na cara dos oficiais superiores. Lialin de repente soltou um longo suspiro e clareou sua mente. Espere. O rosto de Zhang Wei escureceu. Ele ainda tem outra identidade. A multidão leu rapidamente o jornal e todos ficaram chocados. Zero era na verdade An Xiao. Então, sua verdadeira identidade era o traidor procurado da organização Germinal. Lembrando do comportamento estranho de An Xiao quando ele se juntou ao Star Dragon, todos foram repentinamente iluminados e conectaram todos os pontos juntos. É por isso que os altos funcionários queriam esconder sua identidade. Ele era procurado pela organização Germinal. Agora sabemos por que ninguém consegue pegar Zero. Ele pode realmente mudar sua aparência. Agora sabemos. Todos os eventos misteriosos que aconteceram pareciam ter uma explicação. As pessoas ficaram pasmas com essa constatação. Liao engoliu a saliva e disse, a história dele é incrível. Todos concordaram com a cabeça. Ninguém jamais pensou que um de seus companheiros de equipe era uma lenda. Ao lado, o rosto de Ouyui congelou. Ele tinha ouvido muito sobre este antigo membro da equipe, mas pensar que ele era realmente uma grande figura. Du Sussu também o seguiu até o escritório e leu documentos sobre a mesa. O comandante não a impediu, pois esta informação seria espalhada de qualquer maneira. Depois de ler o documento, o rosto de Du Sussu estava cheio de descrença. Não admira que quando vi o fantasma negro perto da cidade das gaivotas, senti que ele era familiar. Acontece que Black Phantom era An Xiao. Espere, então o que Raposa de Ouro disse foi. Quando ela mencionou o incidente, todos na sala se arrepiaram e impediram de continuar o assunto. Lialin de repente percebeu o perigo em que An Xiao estava. Ela perguntou sobre a situação. O comandante respondeu, além da operação militar, os oficiais também formaram uma equipe de escolta para entrar no campo de batalha e extrair An Xiao do território da organização Germinal. Zhang Wei se aproximou e perguntou, podemos entrar na equipe de escolta? O comandante balançou a cabeça. Você está longe de ser o padrão da equipe.